A pessoa tem que entender que ela chegou nesse estado por uma consequência de coisas que aconteceram na vida dela. A intolerância à histamina não é uma manifestação do sistema imunológico, ela é uma intolerância alimentar. Aí a pessoa fala, gente, mas eu não como fora de casa mais, eu cuido de tudo e eu continuo passando mal todos os dias. Daí a pessoa fala, não é a minha alimentação, porque a alimentação eu já mudei. Aí quando a pessoa fala que eu já mudei, eu já tirei trigo e leite. É entender que pode ser uma condição que a pessoa sempre teve e que talvez na infância ficou como uma alergia. Ah, quando eu era criança eu era alérgico ao chocolate. Estranho, né? Aí eu era alérgico, agora eu não sou mais. A chocolate. Quanta gente deve ter... Muita gente que fica uma vida sem ter diagnóstico. Hoje a gente sabe que a nossa microbiota influencia até o nosso comportamento. Ela influencia a produção de neurotransmissores no nosso cérebro. Começou? Começou. Então começou o seguinte, vou fazer uma pergunta. Pra você de casa, pra você, pra todos vocês. Quando o intestino começa a gritar de verdade, Glauco? Você sabe essa Eu acho que quando você toma uma... Aquele Coquinha. líquido... Eu ia falar o nome. Aquele barco. Coca. Pol, estufou? Ou... Não. Ai, Comeu eu gosto bastante. muito Ai, deu uma estufada. eu gosto muito de leite condensado. Faço essas coisas. Uma estufada. Intestino irritável. Nossa, Síndrome, passando mal. Ai, tô desbiose. Você manja dessas coisas aí? Não, você Intolerância sabe. alimentar. Tolerância à histamina. Nossa, desbiose me lembra aquela coisa simbiose. Você fala, Venom, né? Venom, uma coisa Venom. Venom. É isso aí, mas não é não. Não tem nada nada disso. sobre isso. Mas, pessoal, hoje nós temos nossa primeira gastro aqui no Santa Cast. Vou fazer um trava-língua, né? Gastroenterologista. Até tem que um trava-língua do... Alexa tá aqui com a gente. Alexa, vai dormir, Alexa. Doutora Lívia Guimarães veio aqui explorar esse universo da gastro, intimidade com a gastro, né, doutora? Já resume essa palavra, né? Gastro. Pra gente entrar no universo do estômago, do intestino, tudo que envolve a nossa saúde gastrointestinal. E o que gera essa danada intolerância ou Desbiose, que dá umas pane na gente, que a gente não Segundo sabe. cérebro que o povo fala. Nossa, Esse segundo cérebro. Júlio, você tá muito Eu tô zoando. Doutora, vamos lá. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer tê-la aqui. Vamos explorar esse universo do intestino. Vamos juntos. Mas antes de explorar, como que uma gastro foi para essa área integrativa? Porque a gastro às vezes é meio resistente para ir para... Sim. O que te chamou, doutor? Eu sou uma gastro totalmente tradicional, mas que por interesse próprio, então foi conflito de interesse. Porque eu fui fazer gastro porque eu tenho intestino irritável desde que eu sou adolescente. Eu me lembro de eu ir para a escola e tinha diarreia, e eu morava numa cidade pequena, eu ia correndo em casa para usar o banheiro. Às vezes eu faltava a aula. Na faculdade faltei várias provas, porque quando tinha prova eu tinha crise. Meu Deus. E aí a maior parte das minhas provas de faculdade eu fazia segunda chamada, porque no dia da prova eu estava em crise. E aí eu fui fazer gastro para tentar resolver o meu problema. E fiz gastro na Universidade Federal de São Paulo, me especializei em intestino, fiquei anos acompanhando o ambulatório de intestino, num modelo de medicina que não aceita esse olhar para o lado. A gente está muito focado em tratar o sintoma, resolver o problema, mas sem buscar a causa. E isso me angustiava. E aí eu me lembro que no primeiro congresso que eu fui de gastro, ainda era residente, tinha uma sala de nutrição. E aí eu falei assim, vou na sala da nutrição, porque eu também sempre gostei dessa parte de alimentação. E aí lá eu ouvi falar sobre a dieta pobre em FODMAPs e aquilo explodiu a minha mente, porque eu falei, eu como essas coisas o dia inteiro. Porque os alimentos mais fermentativos são alimentos que estão muito na mesa do brasileiro. É o feijão, é o leite, é o brócolis, cebola e alho. E aí eu falei, gente, eu como isso o dia inteiro na tentativa de ser saudável. Uai. Né? Eu faço dieta a vida inteira. Eu tô aqui fazendo dieta e passando mal, e com diarreia, com inchaço, com gases. E aí eu saí de lá e falei, vou fazer essa dieta. E já foi o primeiro momento que a minha vida mudou. Porque eu percebi que o alimento me fazia mal.
E aí, ao longo dos anos, eu fui estudando mais sobre isso, até que em 2018, meu filho ele tinha pouco tempo e eu vi um exame de microbiota. E aí eu falei, vou fazer esse exame. E aí eu, que achava que eu era super saudável, fiz o exame de microbiota e minha microbiota estava péssima. E eu já era especialista em intestino, super bem formada, tratava doença inflamatória intestinal, intestino irritável, fazia exame de SIBO, que é um tipo de disbiose no meu consultório, mas eu nunca tinha feito o meu exame, porque eu falava, eu não tenho isso, eu sou muito saudável. Eu tô de boa, isso aí não me pega, só acontece com mãe, acontecer. Eu não, a minha dieta é muito saudável, eu não tenho isso, eu não tenho histórico de uso de antibiótico, eu não tenho nenhuma doença que possa justificar. E aí, depois que eu fiz esse exame de microbiota, eu fiz o meu teste de SIBO e eu descobri que eu tinha SIBO. E a partir dali, eu entendi que só usar o antibiótico não ia resolver o meu problema. Porque eu via isso todos os dias com pacientes no meu consultório. E foi quando eu me abri para esse olhar do todo, para entender por que eu tive SIBO. Porque eu falava, eu não via na minha vida um fator de risco. Eu não fui uma criança que usou muito antibiótico, pelo contrário, minha mãe, ela não dava vacina. Vai ser presa! Ixi, o rei. Vai ser presa! Calma, rei do corte, calma. Os caras da vacina. A minha mãe me tratava com homeopatia. Eu fui usar o primeiro antibiótico, eu tinha 15 anos. Eu não era uma criança que tinha uma alimentação muito ruim, mas eu já tinha sintomas. Hoje eu entendo que eram sintomas de disbiose desde os meus 13, 15 anos. E eu fui ter esse diagnóstico, eu já tinha, sei lá, 20 e tantos anos, 30, nem lembro quantos anos eu tinha, com certeza mais de 30. Você vai dar. Não. E eu fui tratada por todos os profissionais. Eu me formei na Federal do Rio, fiz gastro na Federal de São Paulo. Eu era tratada como TDAH, síndrome do intestino irritável, transtorno de ansiedade, alergias. Eu tinha uma dermatite que eu usava corticoide para resolver, porque eu não conseguia. Eu ficava usando corticoide tópico, pomadinha, não resolvia, eu tinha que tomar. Então, assim, a partir do momento que eu entendi que a disbiose intestinal estava por trás de todas essas condições, eu falei, cara, eu tenho que estudar isso. E aí você começa a estudar disbiose, você não tem como não entrar nessa parte mais integrativa de suplementação, de fitoterápicos, de enzimas digestivas. Porque a pessoa achar que vai tratar a disbiose só com o uso de antibiótico, e eu não sou contra o uso de antibiótico, inclusive eu prescrevo e eu usei, mas isso não resolve. E a gente vê pessoas fazendo ciclos e ciclos de antibiótico, porque a gente tem dois perfis de paciente. O paciente que tem disbiose e está sendo tratado ainda como intestino irritável, que foi o que eu vivi durante muitos anos, e o paciente que teve um diagnóstico, começou a usar antibiótico, e aí a EITA atrás de EITA. Por quê? Se eu não buscar a causa dessa disbiose, ela volta. E aí eu recebo, às vezes, pacientes no meu consultório no 6º ciclo de antibiótico. A gente entende que esse não é o caminho. E a partir daí não tem como não entrar na medicina funcional integrativa, porque você entende que tem alguma coisa por trás dessa situação. E essa coisa por trás abre um leque gigante de entender que o intestino, que eu costumo falar que todas as doenças começam no intestino, e cada vez mais a ciência nos mostra isso, e o quanto a gente tem estudo de microbiota para todas as doenças crônicas, que vão desde doenças de sistema nervoso, as doenças alérgicas, dislipidemia, obesidade, tudo. Qualquer coisa que você for jogar lá no PubMed, você vai achar um monte de artigos correlacionando com disbiose. E a gastro tradicional, a gente vai nos congressos, a gente só vê aula de microbiota. Hoje em dia só se fala disso, mas a conclusão das aulas é: então a gente ainda não tem o que fazer, porque os estudos ainda... Gente, como não tem o que fazer? Porque a pessoa espera que vai ter um probiótico, que esse probiótico aqui vai curar a sua disbiose. E isso não existe.
Não se trata intestino sem mudar estilo de vida. Mas o que eu atendo no meu consultório são pacientes que às vezes acham que estão no caminho certo. Na cabeça dele, ele está fazendo dieta, está tomando um monte de coisinha zero, light, um monte de produtinhos que estão lá. Ah, isso é saudável. E a pessoa fala, eu atendo muitas mulheres, nossa, mas eu tô tomando um monte de suplemento para ganhar massa muscular e a minha barriga vive inchada. Aí você já olhou a composição desse suplemento? Muitas vezes a pessoa tem um quadro de desbiose, faz uma dieta às vezes muito proteica, mas o problema não é nem esse. O problema é o tanto de adoçante que às vezes tem misturado nesses suplementos. Então é isso, às vezes a gente acha que a gente está super saudável, mas será que o que a gente está consumindo é saudável para a gente? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. E aí foi a pergunta que eu me fiz a partir desse resultado de exame. Porque daí, a hora que eu comecei a estudar, eu falei, cara, minha vida inteira é isso aqui. E aí você vai indo, aí você entende um pouco mais de intolerâncias alimentares, você entende o papel do estresse, sim. Porque muitas pessoas falam, intestino irritável é uma doença do eixo intestino-cérebro. Já vai pro estresse. Mas eixo intestino-cérebro-microbiota. Hoje a gente sabe que a nossa microbiota influencia até o nosso comportamento. Ela influencia a produção de neurotransmissores no nosso cérebro. E quanto a gente vê associação com intolerâncias alimentares, com outras condições. Então, cuidar do estresse é importante, sem dúvida, para qualquer condição. Até para quem não tem um problema ainda, para prevenir. Sim. Agora, achar que eu vou tratar esse paciente com antidepressivo e ele vai melhorar, ele não vai. Porque eu tenho muitas outras coisas que estão por trás desse diagnóstico que eu não estou abordando com antidepressivo. Então, ainda que muitas vezes, no tratamento da síndrome do intestino irritável, a gente pode usar uma medicação que tem ação em sistema nervoso? Podemos. E muitas vezes vai ser benéfico para ajudar a tirar o meu paciente da crise. Mas eu vejo todos os dias pacientes usando 1, 2, 3, 4 medicamentos de ação em sistema nervoso central. E a pessoa com estilo de vida todo desregulado, comendo um monte de besteira, dormindo mal, sem ter um olhar do porquê daquele estresse. E a pessoa não melhora, seja um paciente que tem ansiedade, depressão, qualquer condição. O medicamento ele é um dos pilares do tratamento e a partir desse entendimento não dá mais para não ver. Depois que eu vivi isso na minha vida, e que eu fui essa pessoa que já estava usando antidepressivo, remédio para TDAH, cheia de efeitos colaterais e não tinha um controle dos meus sintomas intestinais, e aí eu tive um diagnóstico de SIBO e a minha vida melhorou muito a partir daquilo ali, porque a partir desse diagnóstico eu entendi que eu precisava olhar para o resto. Então, essa foi uma coisa que foi construída na minha vida. Primeiro eu entendi o papel da dieta, eu comecei a trabalhar em conjunto com nutricionistas, porque a gente ainda vê muitos gastros que tem birra com o nutricionista e isso não pode existir. Tem que casar. Imagina que a pessoa tem uma doença do trato gastrointestinal e o que está passando por ali é a comida. Eu vou falar para o meu paciente que ele pode comer o que ele quiser? O paciente chega para o médico falando, olha, quando eu como isso eu passo mal. Aí o médico fala, não, tem nada a ver, pode comer. Pelo amor de Deus. A gente vê isso. Eu me lembro que na época que eu comecei a entender o papel da dieta, eu percebi que eu piorava muito dos meus sintomas quando eu consumia glúten. E nessa época eu estava fazendo mestrado lá na Unifesp. E o meu mestrado, eu falei, eu quero ver a associação de doença celíaca com as doenças inflamatórias intestinais, porque todos os pacientes que eu atendia me falavam isso, quando eu como glúten eu pioro. E o nosso discurso não tem nada a ver, pode comer. E aí eu ouvia o vídeo 1, o vídeo 2, o vídeo 3, aí eu falei, vou pesquisar, esse povo deve ser celíaco, porque no meu entendimento, a pessoa que passava mal com glúten era celíaca. Aí na minha cabeça, eu fiz todos os exames e eu não era celíaca. Eu falava, cara, não dá. Aí eu me lembro que eu propus para o meu orientador, que é
um senhor, já, assim, ele tem uma bagagem científica, de produção, é um cara fantástico. Aí eu falei para ele, eu quero avaliar a sensibilidade ao glúten não celíaca nesses pacientes, porque eu não achei doença celíaca. Aí ele, não, isso não tem embasamento científico, isso não existe. E aí foi para mim uma frustração, porque eu falei, cara, eu tenho certeza que isso existe, porque eu vivi isso e eu via muitos pacientes me falando isso. E a orientação que a gente dava como médico era, não tira o glúten porque vai prejudicar o seu estado nutricional. Como se o paciente tirar glúten fosse fazer alguma falta na vida dele. É claro que faz falta do ponto de vista social, emocional. Agora, nutricional, a gente consegue... O paciente que realmente não consegue comer porque ele tem uma sensibilidade ou porque ele tem uma doença celíaca, a gente consegue montar uma dieta saudável para esse paciente com a ajuda de uma boa nutricionista. Então, naquela época, eu já tinha essa visão, tanto de que a dieta pobre em FODMAPs, que é uma dieta que retira da dieta durante um período os carboidratos que fermentam mais, ela tem vários estudos para síndrome do intestino irritável, para aquele paciente que sofre com má digestão, para aquele paciente que sofre com a barriga inchada. E os pacientes percebem uma melhora. Mas é um erro achar que o paciente agora nunca mais vai poder comer aquilo. E é por isso que a nutricionista é importante, porque ela vai ajudar o paciente com as substituições e mais importante do que tirar os alimentos é tratar o intestino e depois reintroduzir. Porque isso faz parte de uma vida saudável, você poder sair e comer uma coisa gostosa, comer aquele bolinho que a sua avó fez, desde que você não seja celíaco, poder ter esse prazer. Então, isso foi uma coisa que naquela época eu comecei a não me encaixar mais naquele lugar. E aí foi quando eu falei, eu vou mudar. Nossa, isso aqui é demais, doutor. Olha, é uma aula. Eu quero ficar Uma história de vida com uma aula junto. Não, é a causa. É o que a gente fala no nosso plano, traga a causa e a Exatamente. Causa. E tem muita confusão. Lógico, com certeza deve ter encibo, desbiose e estamina na cabeça. As intolerâncias. Porque tem vários tipos de intolerância, uma é estamina. Sim. Antes de você entrar, né? Posso só... A doutora falou de antibiótico. Eu deixei a minha janela aberta. Deixa essa janela... Vocês sabem, né, pessoal? Abriu aqui. Vai fechar. Doutora, antibiótico não dá uma destruição na flora intestinal? Dá. Isso a gente sabe, que ele faz isso. Mas um paciente que tem SIBO, ele já está num estágio da desbiose que ele já está todo zoado. Já está todo zoado, tá entendendo? Por quê? A gente fala que o SIBO é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Dá pra gente uma ideia que esse paciente tem muita bactéria. Por quê? Fala super. Super óbvio. É um supercrescimento bacteriano. Mas o SIBO, ele é uma consequência. Ele não é o diagnóstico final. Ele aconteceu porque aquela pessoa já estava no estágio de desbiose, de perda das bactérias protetoras e menor diversidade de bactérias boas. E aí ela cria um espaço para a bactéria ruim proliferar. E hoje a gente já conhece o quarteto fantástico do SIBO. Quais são as 4 principais bactérias causadoras de SIBO? E elas são bactérias potencialmente ruins. Então, não dá para achar que eu tô com SIBO porque eu tomei muito probiótico. Não foi. Você já devia estar com desbiose, por isso que você não tolerou o probiótico. E quais são esses 4, doutora? Quando a gente pensa no SIBO produtora de hidrogênio, os 2 principais são a Escherichia coli e a Klebsiella. Essas são as 2 principais características do SIBO. Mas hoje a gente já sabe que tem um segundo gás que pode ser produzido, que é o sulfeto de hidrogênio. E aí, o SIBO por hidrogênio é um gás que dá desconforto, dá diarreia, mas ele não tem cheiro. O SIBO por sulfeto é aquele gás podre, assim, de cheiro de enxofre, de ovo podre, sabe? Aquele cheiro bem ruim. Então, esse paciente que tem gases de cheiro muito ruim, ele pode ter um tipo de desbiose por essas bactérias que produzem esse gás, que é o sulfeto. E aí, a gente tem o desulfovibrio e a fusobactéria.
Fora esses 4 que são bactérias que, quando a gente vai ver estudos, são bactérias relacionadas a várias doenças crônicas, a doenças inflamatórias, a quadros até de câncer de intestino. Quando a gente entende que o SIBO é um super crescimento de bactérias ruins, eu entendo que eu não posso deixar essa situação. E que, às vezes, eu vou precisar dar uma devastada para depois eu reconstruir. Entendi. O problema é que a maioria dos médicos ainda só está focado em matar a bactéria. Porque não seleciona, já vai pipocando todo mundo. Não, vão matar. E a gente vê esses pacientes, quando a gente olha esse paciente depois de um tempo, às vezes o paciente está pior do que ele estava antes. Por quê? Eu dei o antibiótico e eu não fiz mais nada por esse paciente. Porque o que constrói essa microbiota é basicamente dieta, estilo de vida. A gente vai usar de suplementação, a gente vai usar de tudo para ajudar esse paciente a se recuperar. Mas eu não posso, frente a um paciente com desbiose, falar para ele que eu vou dar um antibiótico e segue sua vida do jeito que tá, porque tá errado. Você chegou, a pessoa tem que entender que ela chegou nesse estado por uma consequência de coisas que aconteceram na vida dela. E aí, nessa investigação de por que eu tive SIBO, porque eu falava, gente, mas eu sou super saudável. Então, doutora... Eu me achava super saudável. Mas aí estava ligado com... Mas tem outras causas que não são só o que a pessoa come, ou só o estresse, ou só... Tem medicamentos que podem ser fator de risco para desbiose intestinal. Por exemplo, as pessoas tomam omeprazol, pantoprazol, os prazóis... Família-zol, né? Família-zol. O pantoprazol, né? Como se fosse... é normal, você não vai tomar? É. Eu me lembro, assim, tipo, às vezes, festa de família, o povo distribuindo, todo mundo vão tomar antes de comer, já vão todo mundo tomando. Então, assim, as pessoas usam, que também não tinha no meu caso, tá? As pessoas usam, muitas vezes, antidepressivos, como eu falei que eu usei para tratar intestino irritável. E alguns dos antidepressivos que a gente usa para tratar intestino irritável, eles são fator de risco para desbiose, porque tudo que afeta a motilidade do intestino... é fator de risco para desbiose. Então, tudo que prende o intestino é fator de risco para desbiose. Então, na minha história, eu tinha o uso dos antidepressivos. Eu, na mesma época, descobri que eu tinha uma doença autoimune, que é a doença de Hashimoto. A doença de Hashimoto, ela é a principal causa de hipotireoidismo. A maior parte das pessoas que têm hipotireoidismo não sabe que tem Hashimoto, porque o médico não pediu o exame. Hipotireoidismo, infelizmente, você vai ter que tomar esse remédio aqui. Mas o Hashimoto é uma doença autoimune e 50% a 60% dos pacientes que têm hipotireoidismo têm SIBO. É uma associação altíssima. Caramba, nossa. Então, não adianta eu falar, só vai ter desbiose quem come mal, quem usou antibiótico, quem usou prazol, porque a gente tem várias outras condições que são comorbidades, são outras doenças que esse paciente tem que se eu não investigar eu nunca vou descobrir. Então, daí, né, nesse meu olhar, foi um processo de autoconhecimento. Perfeito, doutora. E aí não dava mais para eu voltar para minha casinha de eu sou uma médica tradicional. E aí eu falei, eu sou uma médica tradicional, funcional e integrativa. Por quê? Eu vou usar antibiótico quando precisa, eu vou usar antidepressivo quando precisa, mas eu entendo que isso vai ter um impacto na microbiota do meu paciente. Eu preciso ter estratégias para recuperar isso, porque senão eu vou jogando esse paciente cada vez mais no buraco, que é o que a gente vê acontecendo. Seja a pessoa que tem uma infecção de urina de repetição, ou a pessoa que tem uma desbiose de difícil tratamento, muitas vezes esses pacientes são abordados, não, tá com infecção, tem que tomar antibiótico, aí tem que tomar antibiótico. E o antibiótico vai ter que tomar se a pessoa está numa situação de crise. Mas se eu não fizer nada, vai ser eita atrás de eita. Aí é a cada 3 meses no ciclo de antibiótico. E a gente vê hoje em dia as pessoas tomando antibiótico para tratar virose. Nossa, o que foi a pandemia? As pessoas usando um monte de antibiótico atrás de antibiótico, uma doença causada por vírus. Então é isso. A gente hoje vive as consequências dessa geração da Coca-Cola. Essa geração que comia ultraprocessado. Por quê? A geração da minha mãe, café da manhã, era o quê?
Era, sei lá, mandioca, Não era. ovo. A nossa geração, café da manhã era pão com manteiga, café com leite, lanchinho na escola era só pacotinho, era todinho, e a gente... E tem cálcio, vitamina A, vitamina D, e é isso aí. O seu bifinho, melhor do que um bifinho. Então, a gente vê hoje uma epidemia de desbiose. De pessoas que, como eu falei, quando eu fiz o meu diagnóstico de SIBO, no meu consultório já fazia o exame há 3 anos. Eu nunca tinha feito o meu. Porque eu falava, eu não tenho fator de risco para SIBO. Porque quando eu estudei SIBO, lá na época de residência, 10 anos atrás, sei lá, mais de 10, a gente pensava em SIBO no paciente que tinha uma doença que causasse uma alteração de motilidade no intestino. Então, eu ia pensar no SIBO numa pessoa que fez uma cirurgia da barriga, que gerou uma aderência. Eu ia pensar no SIBO numa pessoa que tem um diabetes muito descontrolado, que já afetou a motilidade do intestino. Eu ia pensar no SIBO em outras condições. Eu não ia pensar no SIBO numa pessoa como eu e vocês. Aliás, se quiser, vai lá fazer o teste. Giovana, vamos lá, hein, galera? Eu acho que o pessoal tá assistindo vai falar assim, vamos lá. E um dos recursos pro diagnóstico é os exames, né, doutora? São os exames, muito, né? Exatamente. Então, a gente precisa fazer os exames certos, porque esses pacientes, eles vão no gastro, aí saem com pedidos de endoscopia e colono. Aí todo ano, endoscopia e colono, endoscopia e colono, endoscopia e colono. Ninguém pediu um exame do cocô. Você está avaliando uma doença da barriga, você não vai ver o exame de fezes, o resultado final desse processo de digestão? Mas, doutor, o último gasto que eu fui durou 5 minutos a visita, não queria falar, mas ele não vai conseguir investigar nada. Exatamente. Antes de eu fazer esse processo de mudança, eu era coordenadora de um plano de saúde em São Paulo. E eu recebia muitas reclamações o médico me atendeu, cronometrei a consulta, foi 5 minutos, foi 7 minutos. O médico não quis ouvir a minha história. O médico nem viu que eu já tinha feito o exame, pediu para eu fazer de novo. E eu ficava muito revoltada com aquilo. Então, a minha ideia é que eu precisava explicar para os médicos a importância de uma anamnese, que é o básico, que é conversar e ouvir a história do paciente. E aí, depois de um tempo, eu falei, cara, essa briga não é minha. Eu não dou conta. Não, você é doutora do céu. Eu era muito estressada. Eu vivia muito estressada. Aí o intestino tava, doutora, pelo amor de Deus. Aí eu falei... eu passei por um momento na minha vida também, que daí foi um período aí de recolocação. Eu falei, eu não consigo... tentar consertar o mundo. Eu vou fazer aqui dentro do meu consultório o que eu acho certo. E aí foi quando eu fiquei só no meu consultório. E muitas vezes os pacientes, mas por que você não atende convênio? Porque, infelizmente, o médico que está atendendo em 5 minutos, 7 minutos, ele muitas vezes também é uma vítima. Sim, sim. Porque ele está mal remunerado, ele tem uma cobrança que ele tem número mínimo de pacientes para atender, ele tem cobrança de exame que ele tem ou que ele não tem que pedir. Ele não está ali só para servir o paciente, ele está servindo a fonte pagadora, que é o convênio. Então, é difícil essa equação quando a gente não leva em consideração só o bem-estar da pessoa que está na nossa frente, entende? Então, eu falei, isso aqui não é compatível com uma vida saudável. Energia vital. Energia vital. Vai pra cá. E aí eu fiz essa migração e eu me lembro que depois que eu saí, muitos outros colegas gastroenterologistas hoje vêm atrás de mim e falam, Lívia, o que você fez? Por quê? Eles viram que eu não só melhorei a minha saúde também. Porque é isso, hoje o que eu faço está alinhado com o que eu acredito e o que eu proponho para os meus pacientes é o que eu vivo também. Porque é muito difícil quando você vive uma coisa e você prega outra. Isso não se sustenta no longo prazo, né? Então, eu migrei para essa área de medicina mais integrativa, com esse olhar mais funcional, por uma necessidade minha, individual, como sempre foi. Porque eu fui fazer faculdade de medicina para tentar entender o meu problema. E fui fazer gastro para tentar resolver o meu problema. E me especializei em intestino para tentar resolver o meu problema. E eu era uma super prescritora de medicamentos biológicos, mas eu não conseguia resolver o paciente que era o grosso do meu consultório, que era o paciente que tinha intestino irritável, que tinha gastrite, que tinha má digestão, um paciente que muitas vezes come tudo errado, vive uma situação de estresse muito grande no trabalho, e que eu precisava ajudar esse meu paciente a sair desse lugar. Doutor, que bom que você teve essa... Caramba! Não, demais.
causa sua. É muito Sim. massa. Não, doutora, eu tô aquecendo. Igual que não vai você agora. Não, não, o meu foi. A doutora já respondeu agora. Não, e essa questão das intolerâncias, doutora? Aí a desbiose tem a intolerância alimentar e histamina, intolerância a glúten. É isso? Lactose. Vê se tá certo, doutora. Pode ir falando aí. Lactose, glúten. Estamina agora que tá começando aqui. Porque aí eu tenho uma pergunta em cima da estamina depois sobre guideline, né? O manual da conduta de vocês. Por que a gente não põe estamina? A estamina... Nossa amiga estamina, a gente deixa ela. Mas a gente vai falar dela, porque ela é importante. Lactose, glúten... Gente, estamos esquecendo de uma. Ó, lactose, glúten, gente... Frutose. Mas, doutora, fugimos da escola. Mesmo, né? A gente pode falar de intolerância a todos os carboidratos, na verdade. Tá. Mas o que é importante? A intolerância alimentar, ela tem um papel muito importante nos pacientes que têm sintoma gastrointestinal. As principais que a gente mais vê no consultório, a primeira, sem dúvida, é a lactose. A intolerância à lactose, ela tem uma prevalência que pode chegar a 70% da população. E a maioria dessas pessoas não se olha. Por que eu estou falando isso? Porque a mulher, principalmente, ela tem esse olhar mais investigativo de eu comi isso, me fez mal. Será que foi o quê? O homem não. Ele está vivendo a vida dele, ele só está vendo que a barriga está inchada, que está com diarreia, ele não tem nem noção do que ele comeu hoje. Quanto mais o que ele comeu, sei lá. Então, a pessoa não se olha e aí ela não consegue identificar que o gatilho é alimentar. Alguns pacientes são mais observadores, outros não. Então, o médico, ele tem que investigar. Porque a intolerância à lactose é muito comum. Mas um paciente que chega para mim, que ele não tolera lactose, que ele não tolera glúten, que ele não tolera o feijão, que ele não tolera o abacate, que ele não tolera o morango, que ele não pode beber um vinho, que não pode beber... Esse paciente, ele tem um intestino doente. E pode ser que essas várias intolerâncias alimentares sejam secundárias a esse processo que ele está vivendo, que pode ser um processo de desbiose, pode ser uma doença autoimune, como é o caso da doença celíaca. Então, a gente precisa investigar e falar das intolerâncias alimentares, mas a gente tem que entender que o intestino doente, ele deixa essa pessoa intolerante a tudo, que era a situação que eu vivia. Quando eu descobri a dieta pobre em FODMAPs, eu falei, nossa, eu descobri o meu problema, eu não posso comer FODMAP. E no primeiro momento, o que eu fiz? Tirei. Só que não estava certo isso. Porque a minha intolerância a todos aqueles grupos de FODMAPs era secundária à desbiose intestinal, que eu não sabia que eu tinha. Então, eu vejo isso hoje no meu consultório, pacientes que chegam lá comendo 5 alimentos. A pessoa só come frango, chuchu, batata, arroz e cenoura. Isso é cada vez mais comum no consultório dos gastroenterologistas. Por quê? Tudo que a pessoa come, ela tem algum sintoma. Então, o que ela faz? Comi, passei mal, não vou comer mais. Comi, passei mal, não vou comer mais. Daqui a pouco ela está comendo arroz e frango. Aí adianta eu falar, realmente você é intolerante a tudo. Então, tira tudo que você está curada. Não tá. Maldição! Maldição! Então, eu tenho que dar um diagnóstico para essa pessoa. E eu vejo muitos pacientes que se tratam por conta própria. Por quê? Ouviu que existe a intolerância à histamina, existe a intolerância à frutose, existe a intolerância à lactose. Aí a pessoa vai tirando, aí chega uma hora que a pessoa não tem mais o que ela comer e ela não tem vida, literalmente. E isso não é saudável. A gente brincou da maldição, mas uma maldição. Coitada, a vida da pessoa é toda prejudicada. Essa semana eu atendi uma paciente que quando ela chegou no meu consultório no ano passado, ela estava pesando 30 e poucos quilos. Ela estava muito desnutrida. Durante anos, ela não tolerava comer nenhuma fonte de proteína animal. Ela não tolerava grãos. E ela foi tirando porque ela passava mal e tentando cuidar, mas o diagnóstico principal dela era o SIBO. E depois que a gente tratou, que a gente recuperou o intestino, repôs enzimas, ela já recuperou 7 quilos. E aí, essa semana passada, pela primeira vez, ela viajou com a filha dela depois de 5 anos. E pôde comer fora de casa. Porque durante 5 anos, onde ela ia, ela levava o que ela comia, porque ela não tinha opção de comida. E isso é muito impactante. Então, a gente tem que dar um diagnóstico para o paciente, para ele saber exatamente o que ele pode, o que ele não pode, e o que é dele, e o que ele está intolerante. Porque a gente vê muitas pessoas que estão intolerantes. E essa pessoa não adianta falar, não, esquece isso. Come mesmo, tem que comer. Aí a pessoa come e passa mal.
Que é o que muitos médicos falam. Ah, não existe intolerância à histamina, tem que comer. Aí a pessoa come e passa mal, come e passa mal. Você acha que o paciente vai ficar comendo até quando e passando mal? Não existe isso. Eu preciso dar um diagnóstico para o meu paciente saber isso eu posso, isso eu não posso. Isso é meu ou isso é uma consequência? É o tal do buscar a causa. Então, pessoas que são intolerantes a tudo não têm intolerância, elas têm um intestino doente. Eu tenho que cuidar desse intestino, recuperar essa microbiota, melhorar essa digestão. Porque a gente fala de intestino, mas tudo começa na digestão. Se a pessoa não digere bem... Não vai sair ali pra... Vai. Não tem como. Não tem como resolver essa equação. Se a pessoa não digere bem, ela não vai absorver os nutrientes e isso vai sobrar para ser fermentado pelas bactérias no intestino. E que bom que a gente tem bactérias no nosso intestino, porque elas nos protegem, elas modulam o nosso sistema imunológico, elas produzem vitaminas, elas nos ajudam na produção de neurotransmissores. É desejável a gente ter bactérias no nosso intestino, só que a gente tem que ter bactérias em equilíbrio. Não dá nem para falar de bactéria boa e ruim, porque tudo depende do contexto. Não dá nem para xingar as ruins. Essas aí não dá. Depende do contexto. Porque eu posso ter uma bactéria potencialmente ruim que está controlada. Agora, se ela está em super crescimento, é porque esse espaço foi criado. E as nossas bactérias estão lá no nosso intestino competindo por alimento e por espaço. Se eu tenho falta da microbiota protetora, eu vou ter espaço para proliferação de bactérias ruins, de fungos. E é por isso que a gente vive uma epidemia de desbiose, porque as pessoas usam várias medicações que interferem na microbiota, porque as pessoas se alimentam muito mal, a pessoa come todo dia a mesma coisa, todo dia alimento que foi feito para durar meses na prateleira. Por quê? Por que esse alimento dura meses lá na prateleira? Porque ele tem coisas que têm ação antimicrobiana, porque senão prolifera. Se você deixa um alimento fora da geladeira, não vai dar bactéria? Agora, como que esse negócio fica lá na prateleira meses? Não tem conservante, não. Claro que tem, claro que tem. E aquilo ali interfere na sua microbiota. A gente já tem vários estudos mostrando o papel dos adoçantes, dos emulsificantes, que é aquilo que deixa os alimentos mais fofinho, mais cremoso. Em destruir a barreira de proteção do seu intestino, aumentando permeabilidade intestinal, inclusive estudos mostrando aumento do risco de doenças inflamatórias do intestino, que é uma doença autoimune do intestino. Então, o que a gente vive hoje é uma consequência. Nossa, veio de lá da E aí, a histamina está sendo falada, tem o quê, Júlio? Que a gente lembra aí, 2 anos para 3, vai. Que a gente tá... A gente Nossa, eu não sei, a doutora já tá... O contato, e porque nós fomos buscar os guidelines. Sim. Não tem falando. A gente encontra na alerga uma coisa, na gastro, mas não tá claro. Não é uma unanimidade ainda. Existem, inclusive, como eu falei, profissionais da gastroenterologia e da alergia que falam que isso não existe. Mas eu imagino que essas pessoas não estão frente a frente com o paciente. Porque nós estamos vivendo realmente um momento com muitos pacientes com múltiplas intolerâncias, entre eles a intolerância à histamina. Só que a intolerância à histamina, o paciente muitas vezes ele não consegue perceber que a causa daquilo é alimentar. Porque quando a pessoa tem uma intolerância à lactose, é fácil. Assim, a não ser que ela não se observe nada, como eu falei. Mas a pessoa vai lá, come um sorvete, tem diarreia, enche a barriga de gases, fica passando mal, tem dor abdominal. Aí no outro dia ela comeu, bebeu um leite e passou mal. Uma hora a pessoa vai perceber que o problema vem do leite. É uma coisa que tem uma lógica na cabeça de qualquer pessoa, porque ela consegue observar que tudo vem do leite e que ela passa mal só quando ela come aquilo. Essa pessoa tem uma intolerância alimentar. Não adianta eu falar que é intestino irritável, que é para ela tratar o estresse. Se ela não tratar a intolerância, ela vai ficar passando mal todo dia. E a gente vê pessoas que bebem leite todo dia, passa mal todo dia e continua bebendo leite. E a hora que você fala para a pessoa que o problema é lactose, eu já ouvi de uma vez uma paciente que ela tinha, não era intolerância à lactose, era doença celíaca. A doença celíaca é uma doença autoimune causada pelo glúten.
E essa mulher, eu dei o diagnóstico depois que ela já tinha passado em muitos médicos. Ela também já estava no estado de desnutrição. E aí, quando eu falei para ela que o problema dela era o glúten, ela respondeu para mim, eu preferia que fosse câncer, porque câncer, pelo menos, eu tinha chance de curar. Aí gente, as pessoas hoje em dia, elas vivem, assim, muda de lugar, né? A pessoa coloca, às vezes, é uma dependência do alimento. Então, a pessoa tá comendo e passando mal todo dia. Aí, beleza. A intolerância à lactose, a gente vai suplementar enzima. A gente tem hoje muitas opções de alimentos já enzimados, porque não existe leite animal sem lactose. O que eles fazem é colocar a enzima que digere a lactose naquele leite. E aí, se a pessoa não é muito intolerante, ela vai bem. Tá tudo bem, a gente pode dar essa flexibilidade para o paciente. Mas tem gente que passa mal mesmo com os produtos sem lactose. E essa pessoa, eu tenho que pensar na histamina. Por quê? Tem muita coisa que não tem lactose, naturalmente, vem do leite, naturalmente não tem lactose, mas é rico em histamina, que aí entram os iogurtes, os queijos. Então, quanto mais aquele queijo é maturado, quanto mais aquele queijo é envelhecido, menos esse queijo tem lactose. Então, se você pega um queijo amarelo, ele já não tem lactose. Eu não preciso pagar mais caro para ser um queijo sem lactose. Só dele ser um queijo amarelo, queijo curado, aqueles queijos mais duros, eles naturalmente já não têm lactose. Então, a pessoa que me fala que passa mal quando come um queijo parmesão, um queijo muito amarelo, eu tenho que pensar em histamina. Porque esse queijo não tem lactose, mas quanto mais envelhecido, quanto mais caro ele for... Nossa, a doutora tá falando de queijo, já tá me vendo um brie aqui. Quanto mais caro ele for, mais histamina ele tem. Então, é na história do paciente que eu tenho que desconfiar da histamina. E quando você começa a ouvir a história do paciente, você que tem um olhar atento, você consegue bater o martelo. Agora, as consultas de 5 minutos, vê se dá tempo de perguntar para o paciente o que ele come. Não dá. E aí, a intolerância à histamina, por que às vezes o paciente não consegue descobrir o que faz mal para ele? Porque um dia ele passou mal com queijo. Outro dia ele passou mal com vinho. Outro dia foi um molho de tomate. No outro dia foi comida japonesa. No outro dia foi um peixe. No outro dia foi um camarão. No outro dia foi um abacate. No outro dia foi o feijão. São alimentos que não têm nada a ver um com o outro. Então a pessoa fala, eu sou intolerante a tudo, eu sou azarado. E às vezes essa pessoa... Joguei pedra na cruz. Eu, coitada de mim, não posso comer nada. Toda vez que eu vou em restaurante, eu passo mal. Que tipo de restaurante que você vai? Italiano, japonês, queijos e vinhos. Aí, eu tinha uma paciente que ela falava, toda vez que eu vou pra Casa da Serra, eu passo mal. Aí, o que você come na Casa da Serra? Aí era o quê? Queijos e vinhos. Ela ficava ótima no dia a dia dela. Aí ela ia pra lá, passava mal, mas passava mal de parar no pronto-socorro, assim. E ela falou, não posso mais ir naquela casa. Essa casa tá demoniada, dá o Ivo aqui, tão demônio. Jesus! Gente do... Por isso que às vezes falar que você tem intolerância à histamina pode amaldiçoar a vida da pessoa também, porque aí ela vai começar a tirar tudo. Isso. E essa pessoa, ela não tem sintomas só no trato digestivo. E é por isso que eles acham que o problema não é a dieta. Porque a pessoa, às vezes, ela vai ter um nariz que escorre, ela vai ter batedeira no peito, sensação de palpitação, ela vai ter uma enxaqueca, ela vai ter uma lesão de pele que parece uma alergia, que coça. Então, essa pessoa, ela tá no consultório do neurologista que não tá pensando em alimento, ele tá pensando em medicar a pessoa e tratar a dor. Aí ela tá no consultório do cardiologista que tá falando para ela que é estresse, por isso que ela tem esse coração acelerado. Ela tá no consultório, às vezes, do dermatologista que tá falando para ela que aquilo ali não é nada da pele. Ela tá no consultório do alergista que vai fazer todos os exames de alergia e não vai achar nenhuma alergia específica. Porque a intolerância à histamina não é uma manifestação do sistema imunológico, ela é uma intolerância alimentar. E intolerância alimentar, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a causa é o alimento. Parece óbvio, mas hoje em dia as pessoas não prestam atenção nisso.
Por quê? É muito fácil eu pegar um paciente que tem enxaqueca, que tem lesão de pele, que tem rinite, que tem poliqueixoso. Na medicina a gente chama de poliqueixoso. Gostei dessa, poliqueixoso. Aquele paciente que tem um monte de queixas. Um dia dor de cabeça, outro dia fibromialgia, porque fibromialgia tem altíssima associação com intolerância à histamina. Outro dia é palpitação, aí fica tudo como estresse, é coisa da sua cabeça. Esse médico passa em um monte de gente e ninguém pergunta o que a pessoa come. E essa pessoa não consegue perceber que foi o alimento, porque às vezes é uma coisa que ela come todos os dias. Por exemplo, feijão, tomate, uma coisa... abacate, berinjela. A pessoa nunca vai desconfiar da berinjela, gente. Imagina, eu tô fazendo dieta. Eu tô fazendo dieta, comendo berinjela. Eu tô comendo aqui atum com berinjela e tô passando mal. Não combinou, não combinou. Eu fiquei imaginando aqui. Não deu certo. Agora a doutora falou do atum com tomate. Agora abacate com ovo. Então, são coisas que estão na dieta de pessoas saudáveis. Aí a pessoa fala, gente, mas eu não como fora de casa mais. Eu cuido de tudo. E eu continuo passando mal todos os dias. Daí a pessoa fala, não é a minha alimentação, porque a alimentação eu já mudei. Aí quando a pessoa fala que eu já mudei, eu já tirei trigo e leite. Por quê? São os primeiros. E é o primeiro que quando chega no meu consultório, eu vou investigar primeiro isso, porque é muito comum intolerância à lactose e é muito comum a pessoa que tem sintomas gastrointestinais ter alguma condição que pode ser agravada pelo glúten. E eu vou investigar. Eu não estou falando que tem que tirar de todo mundo, mas tem que investigar. Porque às vezes a pessoa fica a vida inteira tratando um intestino irritável e na verdade era uma intolerância alimentar. Doutora do céu. E é por isso que o diagnóstico do trato gastrointestinal, ele precisa de uma consulta detalhada. Não dá, porque senão vira tudo intestino irritável e gastrite. Quantas pessoas me mandam mensagem no Instagram, ai, doutor, eu tenho gastrite há 20 anos. Olha, talvez nem seja gastrite. Porque a pessoa vai lá, por que eles acham que é gastrite? Porque faz endoscopia da gastrite, mas você vai ver o sintoma da pessoa não é sintoma de gastrite. Então, é a história que em consultas curtas a pessoa não tem tempo para ouvir a sua história. Chegou lá, falou que está com dor de estômago, é endoscopia. Mas a histamina aumenta a secreção de ácido no estômago. Eu tô aqui já olhando, você já olhou pra mim, né, doutor? Já olhou. A minha história A história dele, desde ratinho. pequeno. Do ratinho. Do ratinho. Doutora do céu. A histamina, a gente tem no nosso estômago uma coisa que é chamada a bomba de prótons, que é a glândula que produz ácido no seu estômago. Então lá... Acho tão chique esse nome, bomba é a bomba de prótons. Na verdade, é o que está produzindo ácido e botando para fora ali no estômago. E o estímulo dessa bomba de prótons, ele é principalmente a gastrina e a histamina. Agora imagina que essa histamina está vindo do alimento. Aí a pessoa come e tem dor de estômago, tem sintoma de refluxo, tem distensão abdominal. Tem uma coisa que o termo médico é bloating, que é o nome em inglês, que a gente não tem como traduzir isso para o português. Se a gente fosse traduzir, seria inchaço. Mas o inchaço, ele não contempla o desconforto que é o bloating. O bloating é aquela sensação que tem um balão dentro da barriga. Sabe aquela sensação, você comeu e parece que vai explodir? E às vezes você olha e não está inchado. O bloating, que é esse desconforto da sensação que vai explodir, ele pode vir acompanhado do inchaço, da distensão da barriga, ou não, às vezes ele é só uma sensação. E 90% dos pacientes que têm intolerância à histamina têm essa sensação. Então, é uma sensação muito comum associada à histamina e que é muito desconfortável, que às vezes a pessoa bate no pronto-socorro de tanto desconforto. Aí, chega lá no pronto-socorro, o que vão falar para ela? É gases. Toma um... Eu não vou falar o nome. Ia falar a marca. Dá um remedinho para os gases e às vezes melhora, porque realmente ela tá com excesso de gases na barriga. Mas é o
tal da medicina tradicional que só trata sintoma. Então, meu paciente está com o intestino preso, eu vou dar um remédio para soltar. Ele está com o intestino solto, eu vou dar um remédio para prender. Ele está com gás, eu vou dar um remédio para ele soltar os gases. Ele está com dor de estômago, eu vou dar um remédio que tira o ácido do estômago, mas eu não busquei a causa. Mas o excesso de medicamento pode alguns medicamentos podem Vários medicamentos podem, inclusive, atrapalhar a função da enzima que degrada a histamina no nosso trato gastrointestinal. Então, às vezes, a pessoa está lá tomando um remedinho para pressão, que ela nunca vai desconfiar do remédio, né, gente? Tem pressão alta, tem que tomar. Aí ela toma o remédio e piora da barriga. Aí vai no médico, o médico, não, esse efeito colateral aí não é do remédio, porque ele olha lá na bula, não tá lá entre os efeitos colaterais. Porque, na verdade, é porque o remédio desencadeou uma intolerância à histamina na pessoa. Por isso que eu digo, a gente há 2, 3 anos atrás, a gente não falava de intolerância à histamina, mas esses pacientes já existiam. Porém, o estilo de vida moderno, ele leva a várias condições que atrapalham a degradação de histamina no intestino. Seja pelo uso indiscriminado de remédios, por quê? Antidepressivos, remédio para dor, remédio para tosse, remédio para catarro, xarope. Tem um monte de coisa que as pessoas tomam de livre acesso. O que é isso? Vai na farmácia, pega e paga e vai embora sem ninguém? E-commerce que nunca viu E-commerce. Viu uma blogueira falando, gente? Porque o que tem de blogueira fazendo propaganda de remédio é o fim da picada. É o fim da picada. Eu não ia usar um termo. Médico conselho barra, mas esse povo não, porque eles não são médicos. Isso! Aí eles mandam tudo pra mim. O que você achou, doutor? Achei um absurdo. É um absurdo. Um monte. E aí a pessoa toma um remédio que deixa ela intolerante. E se a pessoa vai numa consulta de 5 minutos, não deu nem tempo de perguntar o que ela estava tomando. Não, vai dar tempo. Qual que é o seu nome, Júlio? E mesmo em consultas longas. A minha consulta dura 1h30, todas. É primeira vez, é retorno, qualquer consulta, é 1h30. Que eu vou perguntar a vida inteira da pessoa, todos os sintomas, se está dormindo, o que está comendo, se está fazendo atividade física. E aí hoje uma paciente minha, eu vi um exame e falei, nossa, mas o seu exame piorou, não era para ter piorado. Ela, ai, doutora, esqueci de te contar que eu tive uma dor de garganta e eu tomei anti-inflamatório. Aí eu falei, anti-inflamatório é proibido! Anti-inflamatório é causa de úlcera gástrica, é causa de colite. Anti-inflamatório tira a defesa do seu trato gastrointestinal e ainda pode te deixar intolerante à histamina. Ô, doutor, e de anti-inflamatório, o que age na COX ou na LOX? Na COX. Na COX. É que a COX é o da COX que tem efeito mais colateral, né? É, da COX-1. Se for seletivo da COX-2, é menos. É menos, tá. Ó, doutor, a gente tá bem. A gente lembra dessa parte. Exatamente. Então, são muitas as condições que podem deixar a pessoa intolerante à histamina, inclusive o SIBO. Porque aquelas bactérias que eu te falei, elas são grandes produtoras de histamina no nosso trato gastrointestinal. E a gente nem falou o que é a histamina. Calma aí, galera. Vem que agora a doutora vai falar. Vamos lá. A histamina, ela é uma amina. O que é isso? Ela vem da degradação de um aminoácido. Só que essa mesma molécula, que é a histamina, ela é produzida pelo nosso próprio corpo. Então, quando eu tenho uma reação alérgica, o meu corpo vai produzir histamina. E ela tem a sua função de defesa, de sinalização. A histamina no nosso corpo, ela sinaliza alerta. E por isso que muitas vezes ela é relacionada com quadros dolorosos. Mas a mesma histamina que o meu corpo produz frente a uma reação alérgica, a um agressor, seja ele um medicamento, um alimento, qualquer coisa que eu me expusa, poeira do ambiente, ao mofo, o meu corpo vai produzir histamina. Essa mesma histamina, ela pode ser produzida pelas bactérias do nosso intestino através da metabolização que elas fazem do que a gente come. Então, você comeu uma fonte de proteína e você tem bactérias no seu intestino que produzem histamina a partir daquilo ali. Então, ela vai pegar um aminoácido que é a histidina e ela vai transformar esse aminoácido em histamina.
E essa mesma histamina, ela pode estar no alimento. Por isso que as coisas que são fermentadas, que sofreram esse processo de fermentação por uma bactéria, porque quando eu bebo uma bebida fermentada, seja um vinho, uma kombucha, um kefir, um iogurte, isso passou por um processo de fermentação. E nesse processo de fermentação há uma grande produção de histamina. E aí aquele alimento que pode não ser fermentado, tem alimentos que têm a histamina na sua composição. E tem alimentos que têm outras aminas, que são primas da histamina, são amiguinhas, mas que vão usar a mesma enzima no meu trato gastrointestinal, que é o caso, por exemplo, do chocolate. Que é o caso, por exemplo, do próprio da banana. A banana não tem histamina, mas ela tem outras aminas que vão usar a mesma enzima. Então, o que acontece? É difícil, às vezes, a gente detectar de onde que está vindo isso. Na intolerância à histamina, isso tem que vir do alimento. Então, a história do paciente é muito importante. Então, é o paciente que ele come um alimento que tem histamina ou outras aminas que usam a mesma enzima, ou alimentos que estimulam o corpo a liberar histamina, e ele tem sintomas em até 4 horas. Então, o que é isso? Muitas vezes o paciente passa mal ainda no restaurante, mas às vezes ele vai passar mal em casa, na madrugada. Então, ele saiu para jantar, estava lá, estava tudo bem, bebeu, comeu molho vermelho, comeu uma comidinha japonesa, estava tudo ótimo, chega em casa de madrugada, ele vai acordar com inchaço, com dor, ou com dor de cabeça, ou com aquela sensação de palpitação. Eu tenho vários pacientes que me falam isso, doutor, eu estou tendo uma arritmia de madrugada. E aí eu fui no cardiologista, os meus exames estão normais, ele falou que era o estresse. Aí eu falei, estresse de madrugada? Você estava sonhando? O que é? Aí você vai ver, o que você jantou? Aí todo dia a pessoa terminava de comer, à noite comia um chocolatinho, bebia um vinho para relaxar, porque tem isso, né? Eu mereço, é a hora do eu mereço. E vinho a gente merece todo dia. Então, imagina. Assim, todo dia. Aí a pessoa, mas eu bebi vinho a vida toda e não passei mal. Pode ser que você esteja intolerante e talvez a gente retirando o que está te causando essa intolerância pode ser que seja resolvido. Mas o diagnóstico da intolerância à histamina, ele tem que vir dessa história. Eu tenho que perguntar para o paciente como que você se sente quando você bebe vinho, como que você se sente quando você come o feijão, como você se sente quando você come os alimentos que mais têm histamina mesmo, os mais típicos que os pacientes falam, vai ser o próprio abacate, o tomate, principalmente se for um molho de tomate, porque molho de tomate é muito tomate. Uma coisa é você comer umas rodelinhas de tomate, que a maioria das pessoas comem, né? Ah, você come salada, come uma rodela de tomate e uma folhinha de alface. Aí não vai ter sintoma. Agora, o molho de tomate, a comida japonesa muito frequentemente, porque daí entram os frutos do mar, que são ricos em histamina. O atum é um peixe riquíssimo em histamina. O molho shoyu tem histamina. Se colocar um cream cheese, tem histamina. Então, a chance da pessoa passar mal no restaurante japonês é altíssima. Agora, tem gente que fala, não, detesto japonês. Aí é aquela pessoa que eu vou perguntar, e restaurante italiano? Ah, eu amo, aí já começa. Aí italiano passa mal? Então, a gente tem que ir perguntando, porque a pessoa não conseguiu identificar, mas depois que você pergunta, ela fala, nossa, é verdade, teve uma vez que eu estava num restaurante japonês e eu tive que levantar da mesa e vomitar, porque às vezes a pessoa fica com tanto desconforto que ela tenta vomitar. E sabe o que é mais engraçado? Ela vai lá, vomita e melhora. Aí ela volta para comer mais. Por quê? Quando ela vomitou, ela jogou para fora o que estava fazendo mal para ela. Então, às vezes, é muito da história. Eu tenho um paciente que ele me falou, doutora, eu tenho alergia à farinha desde que eu sou criança, mas a minha alergia é só quando é massa. Pão eu não passo mal. Aí não tem lógica isso, né? Até a gente. Aí eu falei, não tem lógica. Ele não, desde que eu sou criança, que eu ia em restaurante de massas, eu passava mal dentro do restaurante, não dava nem tempo de chegar em casa. E me dava uma reação alérgica que eu ficava todo vermelho, às vezes eu tinha que ir pro pronto-socorro tomar antialérgico. Aí e com pão você não tem isso? Não, pão eu como todo dia, não sinto nada. Aí eu falei, isso não tem lógica, porque ele ia no restaurante de massas e era tudo com molho de tomate.
Só que no dia a dia dele, ele não come molho de tomate. Quando come, é aquela rodelinha de tomate, não dá nem tempo da pessoa perceber. E a intolerância à histamina, como qualquer intolerância, ela acontece por falta de uma enzima digestiva. Então, é uma doença do trato digestivo, ainda que o sintoma possa ser no corpo todo, porque o nosso corpo todo tem receptores para histamina. E aí, a pessoa come e tem dor de cabeça. Até ela entender que foi o alimento que causou dor de cabeça, às vezes ela não consegue perceber. E aí ela já tomou um monte de medicamento. Já tomou um monte de medicamento, já botou a culpa no estresse, já falou que foi a menstruação, porque os nossos hormônios também vão interferir na produção da enzima DAO, que é a enzima que degrada a histamina. Então, a pessoa que tem intolerância à histamina, ela ou tem uma deficiência na produção da enzima. O que é isso? Essa pessoa geneticamente não veio apta a produzir essa enzima. E aí, a pessoa que tem sintoma desde os 10 anos. Você tá apontando pra mim. Tá vendo, Giovana? Eu tô fazendo uma consulta. Olha você da Giovana aqui. É uma consulta. A pessoa tem sintoma desde a infância, porque ela não veio com essa capacidade. E o meu filho, coitado, é intolerante à histamina. E eu também achava que o problema dele era a lactose. E depois eu falei, o problema dele não é a lactose, é a histamina. Fiz o exame, a enzima DAO dele baixíssima. Eu ia perguntar, tem um exame para fazer essa... Tem um exame, mas eu ainda vou chegar onde eu quero. Porque a pessoa pode ser geneticamente intolerante porque ela nasceu faltando a capacidade de produzir essa enzima. Ou ela pode estar intolerante por qualquer outra coisa que agrida a barreira do intestino dela. Porque a enzima DAO, que é a enzima que degrada a histamina, ela é uma enzima que mora no intestino, principalmente no intestino delgado. Então, se a pessoa tem qualquer outro fator que agrida o intestino dela, ela pode ficar intolerante à histamina. E depois que a gente trata, ela pode deixar de ser intolerante à histamina. Aí quer dizer que eu não preciso dar dieta ou prescrever a enzima para essa pessoa? Não, porque ela está intolerante à histamina. E é por isso que eu falo que o diagnóstico é basicamente clínico. Porque existem pessoas que têm a cara, o focinho e a história da intolerância à histamina, e aí você dosa a enzima DAO no sangue e ela está ótima. Por quê? Porque eu não tenho nenhum exame aqui no nosso país que dose a enzima DAO no intestino, que é aonde eu preciso dela. O que adianta eu ter um monte de enzima no sangue, mas se lá no intestino ela está deficiente? Então, é por isso que a história é muito importante. Quais são os alimentos que esse paciente passa mal? E ele tem que ter sintomas que não são só no intestino, nem no estômago. Ele tem que ter sintomas em 2 sistemas que a gente fala. Então, é o paciente que tem dor de estômago, inchaço, diarreia, intestino preso, intestino solto. Tudo isso pode ser causado pela histamina no trato gastrointestinal. Sendo que o sintoma mais comum é inchaço, esse é o mais comum. E o inchaço pode vir acompanhado da distensão da barriga, que é quando realmente estufa, ou só a sensação do inchaço. Outro sintoma muito comum no trato gastrointestinal é enjoo e essa sensação de muito ácido, porque a histamina realmente aumenta a secreção de ácido no estômago. Outro sintoma muito comum é a dor, e essa dor pode ser no estômago, pode ser uma cólica, pode ser uma dor difusa, a dor pode ser causada pela distensão, mas a dor também é um sintoma frequente. E ele pode ter intestino preso ou intestino solto. Mas o paciente não tem só sintomas no intestino. E é isso que tem que fazer a gente pensar na histamina. Ele tem sintoma no intestino, mas ele fica com mais agitação e não consegue dormir. Porque a histamina, ela não serve só para você ter intolerância. E ela não serve só para reagir às alergias. Ela é um neurotransmissor. O que é isso? Ela estimula o nosso cérebro. Então, pessoas que eu falo que estão estaminadas são pessoas que têm insônia, são pessoas que têm um cérebro muito ligado, que não consegue descansar. Isso tem muita relação com histamina.
Ela tá falando assim, a minha relação são pessoas... Eu tô abaixando aqui. São pessoas que são ligadas no 220, porque a histamina, quando ela chega no cérebro, ela estimula. E aí pode dar enxaqueca, pode ter relação com insônia, pode ter relação com transtorno de ansiedade, pode ter relação com hiperatividade. Ela é estimulante para o sistema nervoso central, entendeu? Então, essa pessoa tem que olhar a vida toda dela. Não dá pra eu vir aqui, minha filha, eu sou gastro. Você não vem me falar da sua enxaqueca, não. Isso aí é outro médico. Porque aí nunca vai fazer diagnóstico. Se você não ouve a história do paciente, você não faz diagnóstico. É muito importante, história. É muito importante. História. E eu falo que na intolerância à histamina, a história é muito importante, porque os pacientes contam a mesma história. Eu tenho alguns médicos que são meus mentorados e eles me acompanham no consultório para aprender exatamente a fazer essa história detalhada do paciente. E a hora que eles saem, eles falam, nossa, mas você atende muitos pacientes com condições relacionadas à histamina. Aí eu falei, você também, só que você não pergunta. É que eu pergunto da vida toda do paciente, eu pergunto como é que é o sono, eu pergunto como é que é a atenção, eu pergunto tudo. Por quê? Eu tô atrás de um diagnóstico, não só desse, de todos os outros. Então, a disbiose também tem alta associação com essas coisas. Meu Deus, o café tem alguma relação? Olha lá, Giovana. Porque eu tenho que defender meu básico. O café não tem histamina, mas ele pode atrapalhar essa degradação da histamina. E ele pode estimular o seu próprio corpo a produzir histamina. Então, ele afeta. Muitos pacientes intolerantes à histamina têm sintomas com café também. Ainda que o café não tenha diretamente a histamina, mas ele entra no bolo das coisas que geralmente esses pacientes não toleram. Então, são perguntas chaves que eu tenho que fazer para o meu paciente para tentar detectar. E aí, o que acontece? Ele tem que ter sintoma que não é só no trato gastrointestinal. Pode ser sintoma do tipo rinite. Eu tenho pacientes que falam, eu chego no restaurante, eu começo a comer, o meu nariz começa a escorrer. Ele percebe que tem relação com o que ele come. Só que cada vez é num restaurante diferente. Ou é sempre no mesmo restaurante. Ó, igual a minha paciente, é só quando eu vou para Casa da Serra. Mas é que quando ela vai para Casa da Serra, era quando ela come essas coisas, entendeu? Eu tenho uma curiosidade. Nós dois, quando comemos catupiry, sim. A gente começa a transpirar aqui, ó. Então, só numa região. O catupiry pode ser a questão da histamina. Ixi, cara, a doutora tá perguntando assim. Check. Exatamente. Check. Tem gente que vai ter essa mudança na transpiração, tem gente que vai ter sensação de batedeira, isso é muito comum. Aí a pessoa vai no pronto-socorro, foi uma crise de ansiedade. Volta pra casa. Tem gente que vai ter zumbido no ouvido. Tem gente... As manifestações são muito diferentes. Então, o paciente começa a achar que realmente é estresse. Ele fala, eu tô doido. E por que é estresse. É tão pouco falado ainda da histamina? É tão pouco falado porque não há uma unanimidade dentro das escolas médicas acerca disso. Por quê? São muitas condições envolvidas. É muito mais fácil eu falar que é estresse e que eu vou te tratar com antidepressivo e que você é um paciente poliqueixoso e hipersensível, porque são os nomes que eu mais ouço. Esse paciente é hipersensível. É hipersensível porque, coitado, ele tá vivendo a vida dele e tem histamina em quase tudo que o brasileiro come. Você tá falando do abacate, tô falando assim. Exatamente. Só que o que é importante a gente entender? Quando a gente entende que a origem é a alimentação e que eu tenho tratamento, eu mudo a perspectiva desse paciente. Às vezes, uma pessoa que sofria com enxaqueca, eu tinha uma paciente que ela tinha uma enxaqueca que ela ficava internada no melhor hospital de São Paulo, 7 dias para tratar a enxaqueca dela. Fazendo todos os exames de sistema nervoso, tomando um monte de antidepressivo e tendo efeito colateral com todos, porque geralmente são pessoas que têm mais risco de efeito colateral com medicamento, porque vários medicamentos bloqueiam a ação da enzima que degrada a histamina. E aí ela veio no meu consultório porque ela também sofria do trato gastrointestinal. E aí, na investigação, a gente fechou o diagnóstico da intolerância à histamina. E ela, que já estava usando um medicamento biológico, que é um medicamento caríssimo para tratar enxaqueca, e não estava controlando, hoje ela está controlada. E ela não teve coragem de contar para a neuro dela que ela suspendeu o remédio. Porque ela falou assim, coitada, a doutora vai ficar tão chateada de descobrir que foi a minha gastro que tratou a minha enxaqueca.
Aí eu falei, pelo contrário, você tem que ir lá falar pra ela, porque isso vai abrir um leque no diagnóstico dela pra ela tratar outras pessoas. É isso. Indo aqui nesse caminho e ela tá super bem da enxaqueca. Ela teve crises de enxaqueca depois disso, sempre relacionadas a alguma coisa que foi gatilho, geralmente medicamento. Porque a lista de medicamentos que bloqueiam a enzima DAO é enorme. E uma simples dipirona bloqueia a enzima. Então, é aquela pessoa que fala, quando eu tomo dipirona eu passo mal, a minha pressão abaixa, eu fico com manchinha na pele, eu acho que é alergia. E não é uma alergia ao remédio. É porque esse remédio atrapalha a degradação da histamina no seu trato gastrointestinal. E aí a pessoa tem reação que parece alérgica, mas não é alérgica. E aí ela faz todos os exames de alergia e dá tudo normal. Aí ela fala, não é alergia. Não é alergia, então é o quê? Né? Você vai se convencer, não é alergia, mas toma esse antialérgico aí que vai ajudar. E aí, para suplementação, você suplementa com a enzima DAO? Eu suplemento a enzima DAO e a dieta é muito importante. É casado, não dá É casado. Por quê? A enzima DAO a gente tem disponível aqui no nosso país para manipulação e ela pode ser usada 3 vezes ao dia. Então, o paciente tem que meio que ter noção do quais são os alimentos que causam para ele usar na hora que ele vai tomar a enzima. Porque não adianta eu dar a enzima de horário para o meu paciente, então você vai tomar antes do café da manhã, do almoço e do jantar. E no meio do caminho ela está bebendo café, está comendo um chocolatinho. Só uma tacinha de vinho. É só uma tacinha de vinho. Ou ela vai numa festa e fica 4 horas bebendo, a enzima tem uma duração de 2 horas. Eu também... Né? Entendeu? Milagre também não existe. Não tem milagre. Então, a dieta é muito importante. E a enzima, ela possibilita que essa pessoa tenha uma vida social, porque é quase impossível. Mas aí ela tem que tomar pro resto da vida, doutora? Aí eu preciso entender se o problema desse meu paciente é uma condição genética ou se ela é secundária a algum remédio. Porque às vezes a pessoa estava tomando remédio para tratar uma coisa e esse remédio estava piorando outra. Eu vejo isso muito com remédios da pressão, com antidepressivos, com remédio que às vezes a pessoa toma para tosse, tipo N-acetilcisteína, que é maravilhoso. Eu adoro N-acetilcisteína para várias condições. Agora, bloqueia a enzima DAO. Então, piora o meu paciente que tem intolerância à histamina. Então, esse paciente, ele tem que ter uma listinha, e eu mando uma listinha para os meus pacientes que eles conseguem na internet, de medicamentos que bloqueiam a ação da enzima DAO. Porque a enzima, como que acontece essa reação? Não é que a pessoa que tem intolerância à histamina, ela não pode comer nada que tenha nem um pouquinho de histamina, porque isso não existe. É impossível uma dieta 100% histamina. Mas a quantidade importa, isso serve para qualquer intolerância alimentar. Então, digamos que eu tenho uma reação de chave e cadeado. Então, eu tenho 5 cadeadinhos aqui e eu tenho 5 chavinhas. A 6ª chavinha que chegar não vai ter onde pôr. Eu costumo comparar com um potinho. Você tem um potinho, seu potinho é pequenininho. Então, você comeu uma histamina, coube dentro do potinho, a sua enzima degradou, porque a pessoa não tem 0 de enzima DAO. Ela tem um pouquinho, mas essa DAO é insuficiente. Então, ela comeu uma coisinha que tem histamina, passou, não teve nenhum sintoma. Comeu 2 coisinhas que tinha histamina, passou, encheu o pote e vai transbordar. E isso que transbordou é que vai dar o sintoma. Então, a gente vai ter que ter, sabendo que a pessoa tem uma enzima que não funciona, eu vou ter que ter uma dieta de controle da histamina. E quando eu for extrapolar essa quantidade, eu vou usar a enzima. Isso para a pessoa que realmente é intolerante, geralmente é uma pessoa que tem história desde a infância. Ela fala que desde criança ela já passava mal se ela exagerasse no chocolate, ela já passava mal se beber... Criança não bebe, né? Mas às vezes a criança bebia uma bebida fermentada e passava mal. Esses dias eu atendi uma senhora que ela foi parar no meu consultório porque a neta dela teve diagnóstico de SIBO, uma criança. E aí ela falou, doutora, eu implorei pro pediatra dela me tratar, porque eu tenho certeza que eu tenho isso também, mas ele não quis, então eu te achei na internet e vim aqui.
Aí eu falei, nossa, que legal, um gastropediatra que já pesquisa SIBO. Aí ela falou, a minha neta, ela é alérgica a tomate, a berinjela, a morango. Eu falei, a sua neta tem outro diagnóstico além de SIBO. Ela é alérgica, ela passa mal toda vez que ela come isso, e ela é tão bonitinha, porque ela já chega na minha casa falando, vovó, eu não posso chocolate, eu não posso tomate, eu não posso morango, eu não posso abacaxi. E aí eu falei, a sua neta tem intolerância à histamina e você também. Aí eu atendi ela e a filha dela, a neta não, a neta é criança ainda, mas ela e a filha são intolerantes à histamina. Eu falei, o que a sua neta até não é alergia alimentar. Doutora, do que você tá falando? Ela é uma intolerância. E aí parece alergia, porque o sintoma às vezes parece alergia, porque lembra que a histamina é o que o nosso corpo produz frente a uma reação alérgica? Então, às vezes, o sintoma vai parecer alergia, e na infância, às vezes, vai ser uma falta de ar, vai ser um bebê, uma criança que tem quadros alérgicos, tipo asma, ou que tem quadros de rinite, de coceira. Às vezes, a criança tem associado a isso um quadro gastrointestinal. Então é isso, é entender que pode ser uma condição que a pessoa sempre teve e que talvez na infância ficou como uma alergia. Ah, quando eu era criança eu era alérgico ao chocolate. Estranho, né? Aí eu era alérgico, agora eu não sou mais. A chocolate. Quanta gente deve ter... Muita gente que fica uma vida sem ter diagnóstico. E aí, ao longo da vida, essa pessoa vai somando diagnósticos. Porque quando era criança era alergia. Aí depois começou com enxaqueca. Aí depois começou com fibromialgia. Aí depois começou com síndrome do intestino irritável, com gastrite. Aí a hora que a pessoa chega no meu consultório, que eu olho a história da vida dela, eu falo, eu acho que você sempre foi intolerante à histamina. E há um diagnóstico diferencial para todas essas condições. E a origem é alimentar. Então, quer dizer que a dieta vai curar a pessoa? Não, mas a pessoa vai aprender o limite dela. E cada pessoa tem um limite. Tem gente que um pouquinho vai tolerar, porque eu posso ter 5 de enzima DAO. Você pode ter 3. Os 2 são intolerantes. A enzima DAO, quando ela é abaixo de 10, na média, 10, 12... ela já vai ter relação com sintomas. Mas você concorda que uma pessoa que tem uma enzima de 10, ela é mais resiliente do que uma pessoa que tem uma enzima de 3 ou de 2, igual eu já vi? Sim. Então, tem gente que às vezes a pessoa nem percebe. Ela só vai ter sintoma quando ela enche o pote. Enche o pote é o quê? No queijos e vinhos, porque ela botou 2. Nossa, seu pote inventou. A comida japonesa. Agora eu tô entendendo a combinação da... E aí, às vezes, a pessoa passa a vida inteira como a gastrite. Mas não era gastrite, era uma intolerância alimentar, porque os sintomas eram específicos desse grupo alimentar, que é um grupo muito diferente, né? Então, a pessoa fica assim, aqueles sintomas que a gente brinca que são sintomas maluquinhos, né? Que nem a pessoa entende. Um dia foi enxaqueca, no outro dia foi palpitação, no outro dia foi alergia, no outro dia foi dor, outro dia não dormiu. Como que a pessoa vai conseguir ver uma relação causal? Então, ela precisa de um profissional que conheça e que saiba coletar uma história. Não, faz a sua. Não, vai ser dentro de histamina ainda ou não? É fibromialgia. Ah, então vai na fibromialgia. Não, é que a síndrome... Não, é porque a doutora falou do... bomba de próton. Bomba de próton. Aí a doutora falou da gastrina e da histamina. Aí Sim. A gastrina, eu queria puxar, doutora, para gastroparesia. Então, peraí, a sua primeiro ou a minha? Vai a sua, que você vai perguntar da fibromialgia relacionada à histamina. A dor, então vai. Tá falando da dor. Lembra que você tinha falado da fibromialgia? Sim. A histamina tá ligada? Tá ligada. A gente chama de síndromes dolorosas. Quando você pensa em enxaqueca, fibromialgia, síndrome do intestino irritável, todas são condições que a medicina tem dificuldade de entender a causa. Por quê? São condições multifatoriais. Muitas vezes tem várias coisas envolvidas nesse paciente que sofre de dor que a gente não sabe a causa. E hoje a gente entende que o intestino tem um papel central em todas essas síndromes dolorosas. Por quê? Se eu tenho um aumento de permeabilidade intestinal, eu vou ter um hiperestímulo do meu sistema imunológico. E esse sistema imunológico hiperestimulado para o que não precisa, ele muitas vezes vai ter manifestações inflamatórias no corpo todo. E isso a gente pode puxar desde doença cardiovascular, para a pessoa que infartou,
quantos pacientes a gente está vendo infartar muito mais precocemente do que a gente via antigamente. A gente pode trazer para o câncer e a gente pode trazer para essas doenças que são consideradas doenças funcionais, que durante muito tempo elas eram colocadas lá no bolo das psicossomáticas. E aí, hoje a gente sabe que a histamina, lembra que eu falei que a histamina ela é um sinalizador de inflamação, de atenção? Ela, nos tecidos, ela muitas vezes vai sinalizar dor. Então, essas síndromes dolorosas a gente sempre tem que investigar o intestino permeável e as condições mediadas por histamina. E essas condições mediadas por histamina pode ser uma intolerância alimentar, que é o caso da intolerância à histamina, que é quando o alimento desencadeia o sintoma. E esse sintoma acontece em minutos a horas. Então, é um paciente que tem dor enquanto ele ainda está comendo ou até 4 horas depois. Só que esse até 4 horas depois é muito difícil, porque 4 horas depois você nem lembra o que você comeu. Já esqueci, eu não lembro nem. Ainda mais depois do Covid. Vixe, Maria. E sabendo que às vezes o sintoma nem é da barriga. Ainda que o sintoma da barriga seja muito frequente. Mas às vezes a pessoa vai ter só enxaqueca. Mas a dor não vai relacionar? A gente nunca vai relacionar. Falando, engloba até a gente. Exatamente. Você vai pensar, eu tô com uma dor aqui, será que é porque eu comi alguma coisa que tem histamina? Não pensa. Nem o médico pensa, quanto mais o próprio paciente. Eu nem falar dessa tina aí, da histamina, né? Exatamente. Falar dela, de onde vem. Então, toda vez que a gente está frente a essas síndromes dolorosas, principalmente enxaqueca tem altíssima associação, fibromialgia e síndrome do intestino irritável, a gente tem que pensar na histamina. E entender que essa mesma histamina, ela pode estar vindo do alimento, mas ela pode estar sendo produzida por uma microbiota em desequilíbrio. Existem muitas bactérias produtoras de histamina no nosso intestino. E ela pode vir dessa desregulação do seu próprio corpo. Que é uma condição que a gente chama de síndrome de ativação mastocitária, em que o seu próprio corpo começa a produzir muita histamina e outros vários mediadores inflamatórios, que também têm relação com essas condições. Só que o paciente que tem síndrome de ativação mastocitária é outra coisa. Esse é aquele que fica mesmo taxado, que o médico fala, e tomara que ele mude de médico. Porque é o paciente que o problema dele não é também o alimento, mas não é só o alimento. É a temperatura ambiente, é o cheiro, é a poeira, é o estresse, é medicamento, é o corante. Jesus. É o creme que passa no corpo, é o sabonete. Então, são pessoas que geralmente entram naquela questão da hipersensibilidade. São pessoas que são sensíveis a ambientes, são pessoas que são sensíveis a variações bruscas de temperatura, seja muito frio ou muito calor. São pessoas que são sensíveis a toque, à etiqueta da roupa, ao tecido da roupa. E essa pessoa, eu não vou conseguir tratar ela só com a alimentação, porque os gatilhos são inúmeros, mas o sintoma é igualzinho. O sintoma pode ser desencadear uma crise dolorosa, uma enxaqueca, uma dor do tipo fibromialgia, uma dor intestinal, mas o gatilho não é só o alimento. Então, muitas vezes quando a gente fala dessas condições, as pessoas, eu me identifico, mas eu já fiz a dieta e não melhorei. Ou eu já tomei a enzima, que é a enzima DAO, e não melhorei. E aí, a pessoa, eu tenho que pensar que ela pode ter uma condição mais, digamos assim, sistêmica. E que a dieta vai fazer parte, mas que se eu não controlar essa hiperativação do sistema imunológico da pessoa, ela vai continuar reagindo a tudo. E a gente viu isso muito pós-Covid. Nossa, muito. A gente viu demais. E por isso que agora só se fala em histamina. Porque a gente viu muita desbiose pós-Covid e o SIBO pode ser causado por uma infecção. E eu acho que eu nunca vi tanto SIBO. E eu faço o exame do SIBO e do IMO, que é o supercrescimento de micro-organismos metanogênicos lá no meu consultório. E a minha secretária, eu já estou treinando ela, porque ela já está especialista. Já está expert, doutora. E ela fala, doutora, todo mundo dá positivo esse exame. Aí eu falei, gente, será que é o aparelho? Deixa eu ver se dá uma regulada nele. Aí calibra o aparelho, todo mundo... É uma epidemia que a gente está vivendo. Por quê? Todo mundo teve Covid.
E o COVID, ele tem uma alta associação com desbiose intestinal e ele teve uma alta associação com essa ativação do sistema imunológico. Então, muitos pacientes com sintomas mediados por histamina, que pode ser que seja secundário. Secundário é o intestino permeável, porque a enzima DAO, ela mora no intestino, não adianta ela estar no sangue, ela tem que estar no intestino. Se o meu intestino está permeável, o que é isso? Eu perdi integridade de barreira, a enzima não consegue atuar aonde ela deve. E aí eu posso estar intolerante, mas à medida que eu trato esse intestino e recupero essa barreira intestinal, eu consigo reintroduzir esses alimentos. E é por isso que a gente saiu de uma pergunta, é para a vida toda? Depende. É genético ou foi uma consequência de um remédio, de uma infecção, de um cibo, de uma desbiose, de uma outra coisa? E por que eu falo tanto de anti-inflamatório? Gente, se tem um remédio que eu tenho birra mais do que Prazol, porque o Prazol tem indicações. Tem. Agora, anti-inflamatório não tem justificativa. Virou um vinhozinho, né? Todo mundo quer tomar onde fala. A pessoa bebe e ainda toma anti-inflamatório. São 2 agressores para a sua enzima DAO. Porque o álcool, além de tudo, ele bloqueia a enzima DAO. Então, eu atrapalho a função da enzima e eu ainda tenho histamina, porque se for uma bebida fermentada, ela vai ter histamina. Então, geralmente, a pessoa passa mal quando ela bebe. Geralmente, a pessoa fala, quando eu bebo, eu passo mal. E aí, depende do grau de intolerância. Se a pessoa é muito intolerante, às vezes ela não consegue tomar nem meia tacinha de vinho. Tem gente que só vai passar mal quando entorna o balde. Boa. Literalmente. Doutor, a gente está encaminhando para o final. Mas antes a gente ir pro finalmente. A doutora falou da bomba de próton, da histamina com a gastrina. Sim. E aí eu tava falando aqui nos bastidores com a doutora sobre a gastroparesia. Sim. E a gastroparesia, eu tava falando pra doutora que eu vi uma matéria falando que o uso das canetinhas tem aumentado esses casos nos Estados Unidos. Sim. No Brasil tá acontecendo isso. Se a doutora puder dar uma pincelada sobre essa... É um distúrbio, doutora, a gastroparesia. A gastroparesia, para quem não é médico e não é da área de saúde, a gastroparesia é um mau esvaziamento do estômago. Tá. E esse mau esvaziamento do estômago, ele pode ser por uma condição que a pessoa, o estômago dela, digamos assim, realmente tem uma doença que ele não funciona. É uma alteração do sistema nervoso que inerva o estômago. Tem gente que tem gastroparesia secundária a uma lesão neurológica. Daí essa pessoa, eu não tenho que fazer, eu tenho que dar um jeito desse estômago esvaziar à força, digamos assim, com medicamentos. Entendi. E às vezes é muito difícil de tratar. Mas tirando essa gastroparesia doença, a gente tem muitas condições que levam a esse esvaziamento mais lentificado do estômago, que podem ser condições primárias, digamos assim, ou secundárias. E quando a gente pensa nas condições secundárias, qualquer medicação que atrapalhe a motilidade do trato gastrointestinal vai interferir nesse esvaziamento do estômago. E aí o sintoma que a pessoa tem é aquela sensação de empachamento, aquela sensação que comeu um boi, aquela sensação de que comeu e não consegue deitar porque a comida está parada no estômago. Às vezes ela vai ter refluxo. Não é porque o esôfago é doente, é porque a comida está parada realmente no estômago. E a gente viu muito isso na era pós-canetinhas emagrecedoras. Todas elas, dentro do contrato da canetinha, tá que ela vai esvaziar o estômago mais lento. Isso é esperado do remédio. Avisado ali. Certo. Não é que isso é por isso que a pessoa emagrece muitas vezes, porque ela não consegue comer. Eu não sei se vocês já tomaram, cheia, né? Mas assim, a pessoa toma e ela fica com aquela sensação de que ela, às vezes tem horas que ela almoçou e ela ainda tá com a sensação de que a comida tá parada no estômago, e muitas vezes está. E quando começaram essas canetinhas aqui no Brasil, sei lá, 10 anos atrás, que começamos a ver as pessoas usando, a gente não sabia que isso acontecia. Por quê? Eu, como gastro, não estava atualizada do tratamento da obesidade ou do diabetes, porque naquela época elas vinham mais para diabetes, mas as pessoas já começaram a usar para emagrecer.
E aí, esse paciente chegava no gastro com essa falando que fica com a sensação, fica arrotando, fica com aquela sensação de distensão na barriga. Aí o gastro fazia o quê? Pedia endoscopia. Aí o paciente ia lá, marcava a endoscopia, o médico entrava, o estômago cheio de comida, e a pessoa 12 horas de jejum. Ela jantou na noite anterior, chegava lá depois de 12 horas com o alimento no estômago. Aí, hoje em dia, para você fazer endoscopia, é no mínimo 3 semanas sem usar nada dessas canetinhas. E aí tem paciente que não quer fazer. Ah, não, como é que eu vou fazer endoscopia? Eu vou ter que parar o remédio e vou engordar. Exatamente. Então, isso foi um problema nos serviços de endoscopia e colonoscopia, porque o paciente que vai fazer colono, a mesma coisa. O médico entrava, o paciente tomou um monte de laxante e ainda tinha resto de fezes no intestino do paciente. Aí não conseguia fazer a colonoscopia. Até a gente entender que era essa febre do uso indiscriminado de um medicamento que é vendido sem receita. Que a pessoa, uma amiga, fala para outra. Menina, o personal mandou tomar. Desse jeito, as pessoas viu na internet, a blogueira, gente. A blogueira falando que tá tomando isso para emagrecer e todo mundo tomando igual. E são medicações que atrasam a motilidade do trato gastrointestinal. E esse atraso de motilidade é fator de risco para gastroparesia, que é esse mau esvaziamento do estômago, é fator de risco para desbiose intestinal. Então, nunca vimos tanta desbiose quanto nos dias de hoje. Também porque hoje todo mundo toma as canetinhas e quando a canetinha é semanal, ele acha que nem precisa contar para o médico. Quantos pacientes que eu atendo com 1h30 de consulta e a pessoa esqueceu de me contar que ela usa a canetinha. Ah, mas eu te perguntei. Ah, mas é porque como eu não tomo, você me perguntou o que eu tomo. Eu não tomo, eu injeto. Aí eu falei assim, tem mais alguma coisa que você anda injetando? Injetando outra coisa, caramba. Tem mais alguma coisa que você anda injetando que você esqueceu de me contar? Doutora, mas o efeito para a sociedade no futuro... Porque tudo que atrasa a motilidade do intestino é fator de risco para desbiose também. Então, a gente viu muitos casos de supercrescimento bacteriano e metanogênico no intestino por causa do uso de medicações para emagrecer. E aí, qual é o problema? A medicação é ruim? Não. Ela é excelente para o paciente que precisa. Aquela pessoa que está na obesidade, que é aquilo ou ela vai morrer de infarto, é aquilo ou ela vai para a cirurgia bariátrica, que a gente sabe que tem muitas complicações pós-bariátrica. A cirurgia bariátrica é para salvar a pessoa de uma condição que ela vai morrer agora, se ela não tratar. Mas hoje em dia as pessoas usam para entrar na roupa que ela quer ir na festa no fim de semana. É um uso recreativo da medicação. Eu atendo muitas mulheres pesando 50 quilos, mas a pessoa queria pesar 47. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? A medicação é excelente. O que é errado é o mau uso e o uso sem um profissional que tenha esse olhar para o intestino. Por quê? Eu, como gastroenterologista, eu tenho vários pacientes que precisam emagrecer e eu sei como é difícil emagrecer. Porque eu vivo essa luta todos os dias. Eu sou uma ex-obesa também, porque naquele bolo lá do intestino irritável, do TDAH, eu estava obesa. Você estava no jogo. Mas eu era uma obesa que achava que era saudável, porque eu só comia pão integral, iogurte zero. E tudo zero. Eu ficava o dia inteiro comendo chicletinho sem açúcar. Não faz nada. Na minha cabeça eu era saudável, porque eu via as minhas colegas de residência comiam coxinha. E eu jamais comeria uma coxinha, mas eu tava pior do que elas, entendeu? Antes eu tivesse comido as coxinhas. Devia ter comido a coxinha, doutora. Antes eu fosse uma bebedora de Coca-Cola. Tá aí. Poxa, doutora. Exatamente. Que ótimo você então, isso. Essa questão das canetinhas, elas têm que ter um médico que entenda de intestino, que vá usar de estratégias para melhorar a motilidade desse intestino e para modular essa microbiota. Porque muitas vezes o paciente obeso, o paciente obeso ele já é desbiótico. Sim. Porque a obesidade tem altíssima associação com a desbiose intestinal. E a gente vê as pessoas emagrecendo usando produtinhos light diet, que a gente já sabe que são ruins para a microbiota.
Então, é entender que a obesidade é multifatorial e que o medicamento pode ser usado. Mas eu tenho que entender que o que o meu paciente come importa, porque a gente vê pessoas usando essas medicações e sem fazer uma terapia nutricional junto. Então, a pessoa fica o dia inteiro sem comer e na hora que ela come é pizza. E aí ou vai ficar em jejum intermitente, vai lá e come uma barra de chocolate. Uma barra de chocolate. A pessoa às vezes faz jejum o dia inteiro. Eu tenho pacientes que fazem isso. Não, doutor, eu tomo esse remédio porque quando eu como, eu passo mal. Aí se eu passo mal, eu não consigo trabalhar. E se eu não conseguir trabalhar, eu não vou ganhar dinheiro. Então, a prioridade é trabalhar. Então, eu tomo remédio que eu fico o dia inteiro sem comer e a hora que chega a noite eu relaxo. Aí a hora que chega a noite é o quê? Vinho, pizza, lanche. Essa maionezinha aqui, ó. Aí, Gê, pede um podrão, hein, Gê? Então, mas você quer viver quantos anos mais? Nossa. Ô, doutor, a gente pode negociar. E a gastroparesia não tá relacionada à estamina também? Não. A estamina, ela tem mais relação com essa sensação de inchaço e com o aumento da secreção de ácido no estômago. Entendi. A gastroparesia, ela tá muito relacionada com a falta de ácido no estômago. E essa falta, ela tá muito mais relacionada à falta da gastrina, que foi a gastrina que deu o papo. Entendi. Então, a pessoa tem uma falta da gastrina, que é a falta do estímulo para a secreção de ácido no estômago. E esse estômago que não secreta ácido, ele não vai ter o estímulo para abrir o esfíncter, que é o músculo que libera o conteúdo do estômago para o intestino delgado. Porque o nosso corpo, ele foi feito para ter ácido no estômago. Se eu não tenho ácido no estômago, eu não vou digerir proteína. E enquanto essa proteína não estiver digerida, o meu estômago não vai abrir a portinha para não empurrar aquela proteína mal digerida para o meu intestino. Porque essa proteína mal digerida, ela vai gerar um estímulo imunológico para o meu intestino, que não foi feito para ter esse monte de fragmentos proteicos não digeridos. E para mim, a microbiota, que adora essa proteína para elas fazerem um processo de putrefação e produzir aquele gás de mau cheiro. Então, o paciente que usa, por exemplo, os prazóis, ele muitas vezes usa para tratar uma condição que ele tinha sintoma de azia, queimação, e ele fica com sintoma do mau esvaziamento, que é o sintoma como se fosse uma gastroparesia. Ainda que se eu fizer um exame, ele não tem gastroparesia, mas ele está porque a digestão dele não está acontecendo, porque não tem o ácido do estômago. Então, na estamina, esse sintoma não é tão frequente. Mas muitas vezes o paciente tem esse sintoma de enjoo também, entendeu? E de refluxo pelo excesso de ácido. Agora, o paciente que tem desbiose, muitas vezes, ele também tem essa baixa produção de ácido no estômago. E às vezes essa baixa produção de ácido no estômago foi a causa da desbiose do paciente. Porque aí desencadeia. Lembra que eu falei que a pessoa que não digere, ela não tem como ter uma microbiota saudável? E por que a pessoa não digere? Aí entra o papel do estilo de vida, do estresse. As pessoas comem vendo televisão, assistindo coisa na internet, não olha para a comida, não cheira a comida. A gente não tem mais aquilo que eu tenho certeza que talvez na casa de vocês, nas memórias de infância, de todo mundo, de montar mesa de café da manhã, de todo mundo sentar na mesa e ter um momento para comer. A gente não tem mais, cada um come fazendo o que tem que fazer, entendeu? Então, é as crianças comendo de um lado, o pai e a mãe discutindo, vendo televisão, comendo e respondendo o celular, é paciente, é cliente, é tudo. A gente não tem estímulo natural para a produção de ácido e nem de enzimas digestivas. E o nosso corpo, ele tem o sistema nervoso autonômico, que é o que coordena esse processo de digestão e de motilidade. E esse sistema nervoso, ele tem dois pés, digamos assim. O sistema nervoso simpático, que é o da luta ou fuga, e o sistema nervoso parasimpático, que é o da digestão e do relaxamento. Então a gente tá... Só que se a pessoa está com tônus do sistema nervoso simpático hiperativado,
ela não vai digerir. Por quê? Ela está preocupada, ela está resolvendo problema, ela está assistindo notícia ruim na televisão, ela está vendo a situação político-econômica, social do nosso país. Vendo a Virgínia. Ganhando igual todo mundo hypando no vídeo exatamente, dela. A pessoa não consegue mais ter esse momento de relaxamento. E o que mais a gente vê hoje é o que eu gosto de chamar de uma hipocloridria funcional. E por que eu falo que é funcional? Porque esse estômago ele é capaz de produzir ácido. Mas o estilo de vida, esse excesso de desregulação do sistema nervoso autonômico, não deixa. E aí a pessoa come, não digere, e isso que ela não digeriu vai chegar no intestino e vai estimular o sistema imunológico e vai alimentar uma microbiota em desbiose. Aí é uma bola de neve, é um ciclo que não tem fim. E é por isso que tratar de condições gastrointestinais, eu preciso olhar para o estilo de vida. Eu preciso conversar com o meu paciente que não dá para ele comer na frente do computador. Que não dá, porque ele tem que ter esse momento de sentar para comer. E às vezes é terapêutico falar para o paciente, você não vai comer no escritório, você vai sair. Que aí a pessoa dá uma andada, ela vê o sol, ela senta, ela olha para a comida. Porque hoje em dia as pessoas comem dentro do carro, come correndo, não come. Alta performance, alta performance. Fica o dia inteiro, igual eu falei, eu atendo executivos que ficam o dia inteiro sem comer. Por quê? Para não atrapalhar a produtividade, porque se ele come, ele passa mal. Aí ele chega em casa e ele come, ficou o dia inteiro sem comer, vai comer tudo. Aí a hora que come, deita. Aí come, deita. Aí não tem como não passar mal, não tem remédio que cure isso. E hoje em dia a gente tem medicações que são tão potentes para inibir o ácido do estômago que elas são comparáveis a uma gastrite atrófica, que é uma condição que a pessoa não produz ácido. Por quê? Ela levou uma atrofia de causa autoimune no estômago. Puta merda, velho. Só que o medicamento ele causa um bloqueio do ácido tão intenso que é semelhante a uma gastrite atrófica. E o paciente não melhora, por quê? O problema dele não é que o estômago dele produz muito ácido, às vezes é, mas na maioria das vezes o problema dele é que ele come tudo errado, ele enche até a tampa, ele come e deita, ele fica o dia inteiro estressado. E aí o remédio não vai resolver isso. E o antidepressivo também não vai. E aí é isso, eu preciso entender que eu tenho que ter hora para comer, eu tenho que sentar, eu tenho que mandar essa notícia para o meu corpo que é hora de fazer a digestão. Então, às vezes eu falo para o paciente, senta, você vai fazer um exercício de respiração antes de começar a comer. E isso tem estudos mostrando benefício para gastroparesia, para refluxo, para intestino irritável, para tudo, até para SIBO. E hoje em dia a gente tem até aparelhinhos que treinam o nervo vago, que é o nervo responsável por esse estímulo aí para a coisa acontecer, para a digestão acontecer. Então, se você for ver lá fora, tem aparelhinhos que dão estímulo para o nervo vago de forma programada ao longo do dia. Então, a pessoa usa igual um reloginho e ao longo do dia ele vai dando os estímulos ali para a pessoa conseguir digerir, para a pessoa conseguir dormir, para a pessoa conseguir relaxar. E tem benefício. Isso é uma coisa que tem muitos estudos científicos mostrando que tem benefício? Não tem. Mas entender que a causa do problema provavelmente é essa disfunção do sistema nervoso autonômico e a gente tem medicações que podem nos ajudar a modular esse sistema nervoso. A gente tem suplementos fitoterápicos que podem nos ajudar a regular o eixo do cortisol, a regular o sistema nervoso autonômico, a melhorar a secreção da gastrina, porque muitas vezes a gastrina desse paciente é baixa. Aí sabe quando a gastrina é alta? Quando o paciente está usando prazol. Aí o paciente usa prazol a vida inteira. O corpo dele entende o quê? Essa bomba de prótons, que é a que produz ácido, parou de funcionar. Aí o que é que o corpo faz? Produz muita gastrina, muita gastrina, muita gastrina. Por quê? Ele está tentando fazer esse estômago voltar a funcionar. Porque na cabeça do corpo... tipo assim, o seu corpo não foi feito para não ter ácido no estômago. E aí a gastrina fica super alta. Porque a pessoa está usando um remédio que está bloqueando a produção de ácido no estômago. Mas aquele estômago é capaz de produzir ácido. Aí um dia que a pessoa não toma o remédio, ela fala, aquela médica mandou suspender o remédio e eu quase morri. Aquela maluca. Aquela maluca, eu falei pra ela que eu não consigo viver sem esse remédio. Você na internet falar mal dela.
Porque o remédio causa literalmente dependência. E muitas vezes esse paciente fala, doutora, antes de eu começar a tomar, eu não tinha tanto sintoma. Só que agora, um dia que eu não tomo, produz ácido como se não houvesse amanhã. E é realmente isso que acontece. Por quê? Agora você tem, o dia que você não toma, todas as suas bombas de próton estão funcionando. E elas estão ali super estimuladas para produzir muito ácido, porque o seu corpo quer esse ácido. Mas aí saiu do controle. E é por isso que essas medicações, idealmente, para a maioria das condições gastroenterológicas, elas deveriam ser usadas por 2 a 3 meses. Mas a gente vê as pessoas usando por anos. Isso é o problema. E é uma situação difícil de sair, que se eu não usar de estratégias nutricionais, de fitoterápico, de suplemento, de tudo que puder ajudar, é difícil tirar. Eu tenho pacientes que não podem tirar, mas é a minoria. Quem que não pode tirar? A pessoa que tem uma hérnia de hiato muito grande, a pessoa que tem um refluxo muito grave. O que é refluxo grave? Refluxo que causa lesão no esôfago. Então, a esofagite, a gente tem 4 graus, A, B, C e D. A grande maioria dos pacientes vai ter uma esofagite no máximo grau A ou B. Esse paciente não tem que ficar usando omeprazol a vida toda. Agora, o paciente que tem esofagite C ou D, se eu tiro o bloqueio ácido, ele tem risco de sangrar, de ter uma evolução grave nesse esôfago, de até fechar o esôfago de tanta cicatrização. Então, esse paciente, ou ele vai para a cirurgia, ou ele vai usar o prazol. Aí são escolhas. Eu tenho que decidir junto com o meu paciente, mas deixar ele sem tratar eu não posso. Agora, mais de 80% dos pacientes que têm refluxo não precisaria usar esse prazol por tanto tempo. Eu conseguiria ajustar isso com perda de peso, estilo de vida, suplementação, uso até de fitoterápicos, de outras coisas. Citei o motility para doutoras. O motility é um ativo que ele age em várias coisas do trato gastrointestinal. Porque o motility, ele é um suplemento fitoterápico que ajuda a regular o tal do nervo vago. A gente não tem remédio que faça isso, não tem. Agora, quando eu uso uma coisa que é fitoterápico, que, cara, é muito difícil o paciente ter algum efeito colateral grave porque usou isso. Sim. Ele estimula a secreção de gastrina no estômago, ele ajuda a regular a motilidade do meu estômago, então esse esvaziamento do estômago ele é legal, e do meu intestino. Lembra que eu falei que a desbiose acontece porque o meu intestino tem uma motilidade ineficaz? O que é isso? O meu intestino ele tem 2 movimentos principais. O meu trato gastrointestinal. Um que é o movimento da peristalse, que é o movimento da digestão. E esse movimento ele é importante para misturar o bolo alimentar. E eu tenho um outro tipo de movimento que é o complexo motor migratório, que é um movimento que é como se fosse a correnteza de um rio para não deixar aquela água parada. Então, ele é um movimento contínuo de limpeza para empurrar para fora o excesso de bactérias, os restos de alimentos. Então, a gente tem para ter SIBO, muitas vezes o paciente tem um problema nesse movimento de limpeza e o motility me ajuda nisso. Legal, então, doutora. É um fitoterápico muito interessante para o paciente que tem SIBO, para o paciente que tem sensação de empachamento, que tem essa sensação de gastroparesia, que não conseguir desmamar o prazol. Ele pode me ajudar nessa regulação da digestão. Assim como para o paciente que é constipado. A gente fala muito dele para constipação, mas eu uso para pacientes que não têm intestino preso, pensando nesse estímulo da motilidade do intestino delgado, porque eu atendo muitos pacientes com desbiose. E aí um fitoterápico, que eu acho mais legal dos fitoterápicos, é que quando a gente vai olhar aquele fitoterápico, ele, sei lá, a empresa veio e me falou que ele é para constipação, mas a hora que eu vou estudar o ativo, ele ajuda na regulação do cortisol. Ele ajuda na regulação do sistema nervoso autonômico, ele ajuda na regulação da secreção de ácido no estômago, ele ajuda em um monte de coisa, até na microbiota. Então, várias vezes eu recebo alguma propaganda de um ativo fitoterápico e eu falo, cara, estão me vendendo isso aqui, né? Estão me falando disso aqui para emagrecimento, mas eu já vi estudo desse mesmo fitoterápico para melhorar a desbiose.
E aí eu uso, às vezes, esse aqui é para emagrecimento. Não, mas eu uso para melhorar a desbiose. Porque tá tudo relacionado, gente. Quando eu busco a causa do problema, eu resolvo um monte de coisa. Então, tem pacientes que vêm para mim porque tinha intestino irritável, eu resolvi a enxaqueca, porque, na verdade, era uma intolerância alimentar. Aí o paciente tinha insônia, ele melhora do sono. Então, por exemplo, o motility eu gosto de usar para o paciente que tem disfunção de cortisol também. Porque esse paciente, às vezes, ele desperta no meio da madrugada. Acorda 3 horas da manhã. Provavelmente é pico de cortisol. E o motility vai bloquear esse pico de cortisol. Então, às vezes, eu boto à noite para melhorar o sono do meu paciente. Então, é isso. O mesmo ativo que eu uso para constipação, eu também estou melhorando o sono, porque constipação tem tudo a ver com insônia. A constipação, ela é um distúrbio na formação de serotonina e melatonina no intestino. E esse paciente que tem um desvio do triptofano, que é o mesmo aminoácido que vai formar a serotonina e a melatonina no intestino, ele muito provavelmente também tem a mesma disfunção no cérebro. Então, não é que a serotonina do intestino vai tratar sua depressão, é que se você tem um desvio na formação de serotonina no intestino, o substrato para formar no cérebro é o mesmo. E o cérebro e o intestino são 2 órgãos que têm um fio que liga os dois, literalmente um fio, que é o nervo vago. E a gente não tem remédio para tratar nervo vago, a gente tem fitoterápicos. Então entra, por exemplo, o motility. Nossa, perfeito, doutora. Doutora. É uma entrevista aula. Doutora, a gente nem parou pra falar pro pessoal, tá gostando do assunto? E aí, a gente foi tô assim, doutora, a gente tá assim. A gente ficou tocando. Pessoal que tá aqui, né, no futuro ou no presente agora aqui com a gente, espero que tenha gostado dessa entrevista aqui com a doutora. Deixe seus comentários, se vocês tiverem aí, né, Glauco? Curte, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo se você tá tomando alguma coisa. Você também sente todos esses sintomas aqui que eu tô olhando pra ele aqui, ai, então vamos lá. A doutora vai estar no descritivo do vídeo, então tá aqui no descritivo do vídeo, então por favor, não hesite em entrar em contato com a doutora. E doutora, mais uma vez, muito obrigado pela aula que nós tivemos. Pelo seu tempo. Ter saído de São Paulo para estar aqui. Obrigada. Campinas, Beverly Hills. Porque tempo é uma coisa muito cara, a gente não consegue repor isso aí, não tem como. Mas para somar para a sociedade, levar esse conhecimento que falta chegar. Não só para a sociedade, mas como para a classe médica, né? Outros colegas que estão aí apanhando, às vezes, na tratativa dele com o paciente, tendo dificuldade em manter o paciente. Tá aí uma boa dica de trabalho. Com certeza. E, doutora, infelizmente chegamos ao final. E aí, Glauco, você quer... Pode falar. Doutora, é que ele fala sempre, agora assim que vai arrumar... Você geme igual. Doutora, a gente sempre pede pro nosso convidado deixar um recado aqui. Agora vai ser o Bruno, assim, a gente vai pro concerto. Tem que olhar pro Bruno. Olhar pro Bruno aqui e falar assim, Bruno e a nossa audiência, que recado você quer deixar para ecoar pela eternidade, doutora? O recado que eu quero deixar é que todas as doenças começam no intestino. Se a sua digestão não é boa, se o seu intestino não está funcionando, pode parecer bobeira, mas cada vez mais os estudos nos mostram que os desequilíbrios de microbiota e de permeabilidade intestinal estão por trás de todas as doenças crônicas, independente de onde for. Do cérebro, do intestino, doenças autoimunes, doenças cardiovasculares. Então, não importa se você tem sintomas ou não tem. Olhar para o seu intestino e investigar qual é a causa do seu problema pode ser o diferencial quando a gente pensa em saúde, longevidade e estilo de vida. Nossa, doutora, muito obrigado. Comunidade, muito obrigado. Até o próximo episódio, se não for antes. Obrigado, Giovana. Giovana também, cabelo de Giovana. Obrigada. Obrigada, meninos. Doutora. Ai, gente.